Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Social Glam by Revista Comércio tá aqui e nós trouxemos mais uma mulher de valor com conteúdo incrível para trazer informação para você, então não perde, fica até o final, já aproveita, se inscreve, deixa aquela curtida, se inscreve também no canal de corte, nos links que estão aqui embaixo, segue a gente nas redes sociais e olha só, já vou começar falando dela antes de cumprimentar todo mundo, porque o currículo dela é grande e eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito bacana para você, especialmente para você que mora aqui na nossa cidade, em Lençóis Paulista. Hoje nós estamos com a Lúcia da Silva Pires, a Cabo Lúcia, que é vereadora aqui na nossa cidade pela primeira vez. Ela é graduada de cabo da PM, formada em pedagogia, é instrutora do projeto ProERD. Muito interessante, a gente vai falar muito sobre o ProERD hoje. Casada há 24 anos também com um policial militar. Também. E tem 2 filhos, uma filha de 22 anos, um filho de 16 anos. Seja muito bem-vinda, Cabo Lúcia. Muito obrigada, eu que agradeço. Prazer pelo tê-la convite. Aqui, viu? Isso Bem-vinda, bem-vindo todo mundo. Gente, mais um podcast, a gente adora, né, Cris? Adora. A gente acaba tendo várias experiências e tendo muitos conhecimentos novos, né? É isso. É sempre muito bom. Toda semana Gostoso, a gente né? vai pra casa com muitas informações, né? Esse bate-papo é muito bom, né? Com certeza. E eu estou super curiosa. Primeiro, parabéns. Muito né? obrigada. A gente deseja, claro, muito sucesso, né? Mas eu queria saber lá atrás, né? Se você tá aí há 26 anos na sua carreira militar, como que foi isso? Como que tudo começou? O que te motivou? O que me motivou? É uma das coisas, né? A maioria das pessoas perguntam, né? O projeto ProERD, que a gente vai falar, né, sobre isso, mas assim, só para que eu responda a sua pergunta, ele foi realmente uma coisa que fez com que me trouxesse para esse lado da política, né? Porque quando a gente trabalha com a criança dentro de sala de aula, quando a gente trabalha dentro da escola, apesar de também ser dentro da profissão, você também vê as questões que também precisam, né, melhorar, porque o policial militar tem uma visão muito ampla de todas as coisas que a nossa cidade precisa, né, melhorar. Seja na saúde, quando você vai socorrer alguém, demora no atendimento, ou tá cheio, né, o atendimento. Seja numa briga de casal, quando você chega lá e você vê as dificuldades que tá a casa, ou num abuso, qualquer tipo de abuso, né. Então, são várias... O policial militar tem uma visão muito ampla dessas questões. E o ProERD, ele veio porque dentro da escola eu percebi que as dificuldades eram maiores, né? Em questão que aí a gente pega também a família, a gente pega a criança, a gente pega a família, a gente pega o funcionalismo público, as dificuldades de tudo. E aí você percebe, você fala assim, poxa, eu poderia fazer mais, né? Eu, dentro da minha profissão, a gente tem um limite. Né? A polícia, ela tem um limite, porque tem comando, né? Você tem um comando, você tem que seguir a regra ali, né? Conforme a sua graduação, que é o que você falou. A hierarquia, a disciplina, é uma coisa muito... Então, quando você quer fazer para mais, você precisa da autorização do comando. E aí você fala assim, poxa, eu poderia ajudar aquela família, mas para me ajudar eu preciso da autorização do comando. Eu poderia visitar aquela família, aquela criança, né? Às vezes ela veio, falou algo para mim que eu poderia chegar na casa dela e ajudar, mas para isso eu preciso da autorização. Aí eu falei assim, é muito burocrático. Aí você pega e fala assim, porque aí vem as pessoas, né? Poxa, você tem uma liderança, você poderia fazer um pouco para mais, um pouco mais, né? E o funcionário da escola, os funcionários, os diretores, eles mesmos foram me conduzindo para essa posição que eu estou hoje, política. Né, para a vida política. E querendo ou não, todos nós somos políticos. Sim. Todos nós, né? Cada um aqui tem a sua política dentro de si, né? Eu falo que dentro de casa, quando a gente quer comer pizza e a metade quer comer lanche, a gente vai fazer uma votação, gente, é pizza ou é lanche, né? Não é assim, né? Então a política já começou aí. E aí já tem a votação. Então, me levou para a política essas situações, essa vontade de querer fazer mais, mas também não poder pela minha hierarquia, minha disciplina, pela minha profissão. E aí me levou para a política. Nunca quis ser política. Mas de alguma maneira você já estava inserida ali nas questões sociais e de cidadania da cidade por conta do... Vendo tudo muito de perto, né? Aí deu essa... Muito de perto. Eu vim de São Paulo, não sou nascida aqui em Lençóis, né? Você recebeu o título?
Recebi o legal, título. legal. Esse título é um título, é muito legal, um projeto que reconhece, né, e dá o título de cidadão lençoense pra pessoas que nasceram em outro lugar, mas que fazem a diferença na cidade. É muito legal esse título. Eu trabalhei 19 anos em São Paulo, né, sempre em locais bem periféricos. Não, sou nascida no Rio de Janeiro. Olha Uau, só! olha só. São João do Meriti, Nilópolis, né, foi onde eu morei, mas eu vim muito pequena do Rio pra São Paulo, né, então eu não tenho muito sotaque, né, mas eu tenho alguns familiares, né, principalmente da parte do meu irmão, que é parte, meu irmão é parte de mãe, né. E seus filhos são nascidos em São Paulo? Meus filhos são nascidos em São Paulo. Então eu vim da cidade grande para Lençóis. Nossa, trabalhei 19 anos lá, só na periferia, né? Como PM? Como policial militar. E aí depois, quando eu vim para Lençóis, eu trabalhei 2 anos no patrulhamento, né? Que é no atendimento de ocorrências. E depois eu fui convidada a fazer o curso do ProERD. E agarrei aí a causa, porque era um sonho meu. Eu sempre quis ser instrutora do ProERD, desde lá de São Paulo, né? Só que a gente tem que fazer um curso para entrar, é um pouquinho difícil, né? E naquela época eu não consegui, na época que eu queria. E quando eu vim aqui para Lençóis, eu consegui, deu certo. Que bom. Ô, Lúcia, como é que você prefere que a gente chame? Pode chamar de Lúcia. Pode chamar de Lúcia. Na intimidade. Na intimidade. Aproveitando que você falou do ProERD, conta um pouco, porque o ProERD é um projeto muito bacana. Eu acho que aqui em Lençóis, quem estudou aqui passou pelo ProERD, mas pode ser que tenha pessoas de outros lugares que não conhece. Como é que é? De onde veio? Qual é a função e o objetivo do ProERD? O ProERD é bem antigo, né? Se eu não me engano, gente, se você tivesse falado pra mim que ia falar um pouquinho mais a fundo da história do ProERD, né? Eu tinha trazido aqui, já escrito aqui a história do ProERD. Mas assim, eu vou falar mais ou menos, pode acontecer de eu falar algo que, não é isso, mas me leve em consideração, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente vai falando aqui só pra gente ir conversando. O ProERD é um projeto bem antigo. Ele não é brasileiro, é um projeto de fora do Brasil, tá? Não é daqui. Se eu não me engano, na Califórnia, tá? Sim. E a gente usa o nome ProERD, né? Então, para vocês entenderem, a gente tem uma normatização de lá que a gente tem que ser usado aqui. A gente usa o nome ProERD, né? O ProERD, ele é um projeto, não é só daqui do estado de São Paulo. Em todo o estado que tiver instrutor ProERD, né? Então, a gente tem ProERD no Paraná, Santa Catarina, no Acre, todos seguem as mesmas diretrizes. A apostila, o ensino é o mesmo, né? O policial fardado em sala de aula, as lições são as mesmas, não pode ser mudado, porque a gente tem que seguir, né, o que vem lá, né, de fora do Brasil. A gente tem que seguir porque a gente usa o nome. E as lições são as mesmas. O modo de operar esse programa, ele tem que ser em todo lugar. Padronizado. Tem que ser policial. Tem que ser policial. E ele é do estado, né? Ele é feito pela Polícia Militar, em todos os estados, né? Os estados onde tem instrutor e tem instrutor ProERD. Então, é um projeto da Polícia Militar. O policial, ele vai até a escola e ele faz uma educação de segurança com as crianças. Isso. O instrutor, quando ele é formado dentro da instituição, ele pode estar dando aula tanto para as criancinhas, né? O Kids, né? Que a gente fala, se eu não me engano, até o 3º ano, sabe? 1º, 2º, 3º, ali. E depois, o ProERD, a gente forma, aí a gente vem para o 5º ano, que seria a próxima etapa, né? Os alunos do 5º ano, que é uma fase de transição, né? Querendo ou não, a criança está saindo da criança para adolescência, é uma fase bem complicada, então a gente foca bastante nisso. E depois, se tiver o instrutor habilitado, né? Eu sou habilitada para todas essas... o instrutor é habilitado para as 3 fases, tá? Ele pode aplicar também no 7º ano, seria uma fase muito boa. Infelizmente, nós não temos instrutores, né, habilitados para conseguir... Seria maravilhoso, né? Você tem um policial atendendo ali na criança pequena, né? Depois no 5º ano e depois no 7º. A gente ia formar uma opinião assim, na criança ia estar maravilhosa. Mas, infelizmente, a gente não tem instrutor. Então, o que a gente faz? A gente foca no 5º ano. Né? Que tá ali no meio, porque ele tá ali no meio. Ele tem aquela transição, a fase mais crítica. De 10 para 11 anos. Então, ele tá saindo... Aqui em Lençóis, por exemplo, a gente tem um aluno que tá saindo do 5º ano de uma escola do município, que é pequenininha, né? A maioria das escolas aqui vai do 1º ao 5º, né? Sim. Lógico, tem algumas que vai até o 9º, mas assim, a maioria, né? 1º ao 5º. Então, a gente foca aquele aluno, porque depois ele sai da escola pequena e ele vai para uma escola do estado, que é uma coisa maior. Então, as dificuldades que ele vai encontrar lá naquela escola grande do estado com outro público, né? Do a realidade 6º ao muda 3º completamente, ano do ensino médio, é totalmente diferente. Então, se a gente coloca coisas boas na cabeça dessa criança, forma a opinião dela,
pode ter certeza que quando ela chegar lá naquela escola do Estado, dificilmente ela vai se envolver com a droga, vai se envolver com a violência. E tem muito esse objetivo de Esse é o formar objetivo, uma opinião pra ficar longe das drogas, do crime. Da violência, não praticar violência, a gente forma essa opinião. Nossa, é sensacional. É sensacional, gente. Eu sou suspeita. Essencial, né? Essencial. Eu sou suspeita de falar do projeto porque eu amo o que eu faço, né? Aliás, o que eu fazia, porque agora eu tô afastada, né? Agora eu tô em outra função. Mas assim, eu amava o que eu fazia porque você vê a diferença. Você vê a diferença. A gente pega alunos, crianças, né, que não gostam da polícia, tem aquela rejeição, porque já aconteceu alguma coisa, ou já ouviu falar, né? E aí você chega, você tem aquele impacto, mas aí aos poucos, na primeira aula é meio, né? Aí vai a segunda, na terceira. Vai conquistando, né? Na terceira, filha, ele está tudo chamando, né? Ama mais que a mãe. Aí a mãe já começa com ciúme, porque você vai falar da polícia, né? Quem é essa policial? Então é um projeto maravilhoso, a gente passa muita informação. E são informações importantes, porque a gente vem cada aula falando sobre um assunto. São 10 aulas só, uma vez por semana. Né, o projeto é aplicado. No final desse projeto a gente faz a formatura dos alunos. Então, cada aula a gente vai falando de um assunto diferente. E em cada aula a gente inicia um assunto, fala sobre aquilo, faz as atividades, né, 1 hora de aula, né, cada aula, faz as atividades e já deixa um vídeo, já passa um vídeo para eles para o que vai acontecer na próxima aula. Então, eles ficam loucos, porque eles não querem faltar na próxima aula. Porque eles querem saber o que vai acontecer na próxima, né? Porque aí a gente tem os nossos videozinhos, que são vídeos que vêm de fora também, né? Dentro da metodologia do ele vem dublado, né? Então tem uma turminha que faz parte desse projeto, uma turminha, né? São 4 pessoas, 4 alunos, né? Que fazem parte desse vídeo e a gente vai interagindo. Então, esses 4 alunos, né? Que tá dentro do projeto, que é o que a gente trabalha com eles, são as dificuldades que eles passaram dentro da escola. E muitas das vezes são as dificuldades que as crianças estão passando. Se identificam, né? Se identificam, né? Então, é o bullying, né? O falar não, né? Porque a criança tem dificuldade de falar não, né? Às vezes por uma amizade, não quer magoar o amigo, né? Então, às vezes, para não perder a amizade, ele vai querer fazer o que o outro, né? Tá querendo, insistindo, tá ali forçando, então, influenciando errado, de repente, né? E aí a gente vai conduzindo ele com a forma correta de falar não, qual que é a hora certa, né? Se tá certo, tá certo. Se tá errado, você tem que procurar ajuda. E a gente consegue muita coisa, muita. Que bom. E eu imagino assim, vocês acabam tendo um contato. Vocês têm esse olhar no curso que você faz, quando você tem um contato com uma criança que, por exemplo, tá passando por alguma situação em casa e não conta pra ninguém, você consegue perceber? Sim. Que eu falo tem essa mesmo noção, de violência, né? de abuso, de... Sim, conseguimos. Tem essa sensibilidade. É difícil, assim, lógico, você formar, igual a minha última formatura, que foi o ano passado, meio do ano passado, eu formei 535 alunos. São muitos alunos, né? Muita gente, né? Não vou conseguir lembrar o nome de todos, né? Mas assim, você vê a carinha, você vai lembrar. Mas assim, tem algumas salas que a gente percebe a dificuldade e o interagir com o professor também é importante. Então, o professor também tá ali para me auxiliar. Claro, entende? porque o professor tá todos os dias e a direção também. Então, a gente tem essa conexão, tanto a direção como o professor, a gente trabalha em conjunto. Então, quando eu vejo que um aluno está vindo com uma dificuldade, eu estou vendo que ali tem alguma coisa, professora, me fala dessa família, desse aluno. O que acontece, né? Aqui? O que acontece? Por que tem essa dificuldade? Lúcia, está acontecendo isso. Então, a gente vai ali, né, fazendo dando aquele suporte também para a parte da direção, da melhor forma, né? Lógico, cada um no seu lugar, né? Porque eu também não tô ali para mandar em ninguém, a gente tá ali para trabalhar junto, é união, né? Não vou chegar lá impondo, eu sou policial, não. A gente vai trabalhar em conjunto e a gente vai trabalhando nessas questões. Dentro do projeto ProErd, gente, vocês deixaram, eu fico aqui falando. Por favor. Tá lindo. Por favor. Dentro do projeto ProErd, a gente tem a caixinha do ProErd. É uma caixa de sapato que a gente, no início da aula a gente fala o que a gente vai apresentar para eles, né? Eu me apresento para eles, né? Eles também falam o nome deles. Aos poucos a gente vai se conhecendo. Mas essa caixinha do ProErd é uma caixa de sapato, né?
E que eu falo para eles confeccionarem na próxima aula, eles têm que confeccionar uma caixinha só para sala de aula. E nessa caixinha, eles têm que colocar os bilhetinhos de curiosidades que eles tiverem. Porque se a gente ficar ali, eles ficam só perguntando, né? Da profissão, né? Tu já matou alguém? Quantas pessoas, né? As curiosidades das crianças, né? Isso, Já matou alguém? É a primeira pergunta, né? Então, eles têm as curiosidades deles. E se eu ficar ali, a gente fica só respondendo as perguntas, né? E não vai pra aula. aula. Não vai pra aula. E eu preciso terminar a aula. Então, o que a gente monta? A gente fala para que eles façam essa caixinha do ProErd. E dentro dessa caixinha, eles vão colocar todas as perguntas que eles querem fazer. Até que eles acham que é boba, sabe? Só que pro policial, a gente vai trabalhar, né, sério ali. Então, não é uma coisa que eu vou dar risada, tirar sarro. Não, a gente vai trabalhar sério. Sim. Por exemplo, já matou alguém? Nós vamos ser sinceros. Já matei? Não matei. Entendeu? A gente vai conversar seriamente. Ali, a gente não tem a mentira. Então, a gente já tem um pacto ali, né? A gente não vai mentir aqui. Eu vou falar a verdade e vocês vão falar. Eu não quero mentira, nós vamos trabalhar em conjunto aqui. E eles super concordam. Então, eles fazem a caixinha deles, cada um faz de um jeito, né? E aí, eles vão colocando os bilhetinhos. Mas quantas perguntas eu posso colocar nessa caixinha? Quantas você quiser. 10, 20, 30, uma em cada bilhetinho. Então, a cada aula, eu entro na sala, gente, hoje nós vamos falar aula número tal, vamos abrir nossa caixinha. Aí a gente canta uma música, porque tudo no ProErd é interativo. É uma coisa de louco, gente, é divertido. Imagino. É uma hora de aula que pra eles passam assim, ó, voando. Quando você fala, já acabou, já? Aí eles, Que é bom assim, que gostam, eles né? amam, eles amam. Verdade. Aí a gente canta a música, né? Vamos abrir a caixinha e canta. Aí eu sorteio 3 perguntas essa caixinha. Essas 3 perguntas, se for repetido, eu tiro outra. Mas são 3 perguntas, né? E eu respondi, acabou. Não legal. respondo mais nenhuma pergunta. A não ser que seja relacionada à aula. Tema. Se não for, eles já sabem disso. Então, se não for, aí eles falam assim, por exemplo, já matou alguém? Pergunta da caixinha. Aí eu vou só direcionar, pergunta da caixinha. Nós não estamos falando disso, pergunta da caixinha. Então, eles já sabem. Já então, são condicionados já. Eles Legal. não fazem as perguntas, então eu respondi. E dentro dessa caixinha, além das perguntas de curiosidade, eles também podem colocar denúncias. Qualquer tipo de denúncia. Nossa, isso é muito interessante. interessante. Já aconteceu. Caramba. Nossa, conta alguma coisa pra gente aí que foi... Então, qualquer tipo de denúncia. Então, olha como que é importante essa caixinha. Nossa, porque elas se abrem ali. Para algumas pessoas, nossa, que besteira. Mas pra gente, é uma coisa assim que você pega várias perguntas. Você pega pedido de ajuda de abuso. Né? Pedido de ajuda que tá no meio do tráfico, que não quer aquela situação. Então, são algumas coisas que você vai pegando. Sim. Né? Você pega casos de, às vezes, eu já peguei também, não quero viver mais. Caramba. Ai, que né? situação. Já peguei. Né, que a criança tá num estágio que ela tá pedindo socorro. Sim. Então, são alguns pedidos de socorro que você pega. E quando eu pego denúncia, eles já sabem que quando eu pego o bilhetinho que tá escrito denúncia, eu não leio aquele bilhete, Claro. eu levo comigo. Sim. Então, eu não vou pegar e falar assim, a criança tá falando que Isso, tá isso. sofrendo entendi. isso. Não, Não. claro que não. Quando eu pego esse bilhete e eu coloco dentro do meu bolso e eu levo ele embora, Eles já sabem. Eles já sabem do que olha, se ela trata. pegou uma denúncia, ela não vai ler. Eu não leio. Porque aquilo dali, eu vou depois chamar a criança, Particular, eu vou chamar o pai pra conversar, se for uma coisa que tá acontecendo dentro da escola, eu vou chamar a direção, olha, tá acontecendo isso, ó, tá sofrendo bullying. O que a gente pode fazer pra ajudar? Aí é o trabalho em conjunto. Aí a gente trabalha com... Às vezes escreve, mas não coloca o nome, né? Porque eles não precisam se identificar, eles só podem fazer denúncia. E às vezes tem Então, às medo, vezes vergonha. às vezes eles colocam lá a denúncia, o endereço, né? Olha Do só. que tá acontecendo no local, mas eles não tem como a gente identificar quem é aquela criança que tá sofrendo. Então, a ajuda da professora na hora de visualizar a letra do aluno é importante. Que legal. Ajuda Entendeu? demais, sim. Eu já peguei uma vez uma criança que, é uma situação, cada uma situação diferente. Eu peguei uma criança, não foi nem aqui na nossa cidade, foi em outra cidade, né, que eu fui aplicar o projeto, que a criança pediu, ela me xingou de tudo que é nome. De tudo que é nome. Nomes feios no bilhete. E eu peguei vários. Foi uma caixinha. Sabe quando você pega um e fala, mas que é isso? Me Tá xingando? acontecendo, Fardada, um policial xingando, alguma coisa tá acontecendo, né? Uma criança, Não é ela normal. não é normal. E aí, fui pegando. Quando eu peguei aqui, e foi muito engraçado. Foi engraçado porque
Foi a última aula. Então, o que a gente conversa? Olha, pessoal, se na última aula nós tiver muitos bilhetinhos aqui, eu vou abrir todos de uma vez. Então, o combinado é esse. Na última aula, a gente abriu. Aí você abriu todos bem... Só que naquele dia, a aula foi tão corrida que eu não consegui abrir. Eu levei a caixinha comigo. E eu vim de outra... Não, eu vim de outra cidade com a caixinha. Aí, essa criança, ela ficou no meu pé. Ela falava assim, você não vai abrir a caixinha hoje? Ela queria que ela queria. Você não vai abrir? Aí eu falei, vou, mas deixa eu terminar a aula, senão a gente vai conseguir. E eu não consegui. Aí eu falei, gente, eu vou levar a caixinha comigo. As perguntas estiverem repetidas, e as outras eu trago aqui depois que a gente ia ter um ensaio ainda da formatura e a gente esclarece. Beleza, levei. Aí dentro da viatura eu fui abrindo. Imagina o seu susto, né? Não, também de ver... mas assim, palavrões terríveis, sabe? Eu vou e algumas ameaças também, tipo, eu vou te matar, meu pai vai te matar, minha mãe. E qual é? Então, aí eu falei assim, ou essa criança tá com algum problema. Algum problema querendo chamar sua atenção. Chamar atenção, foi o que mais, né? Sim. Ou perdeu a noção, né? Não sei, né? Ameaçando, né? Aí, a minha vontade era voltar, né? Claro, mas não dava pra voltar na pista da rodovia. Eu falei, eu vou embora. Aí eu vim pra casa e fiquei com aquilo. E aí, aí eu voltei na cidade, né? Que aí eu fui falar com a direção. E aí eu falei conversando com a diretora, né? Olha, esse bilhete a gente chamou a professora. A professora olhou a letra, né? Pra reconhecer. Aí ela falou assim, olha, eu tenho quase certeza que é aluno tal. Pra minha surpresa, era uma menina. Pra mais surpresa ainda, né? E uma aluna excelente. Nunca me deu trabalho em sala de aula. E foi a aluna que queria que eu abrisse tudo. Tudo. E aí, quando eu cheguei na sala, aí eu falei assim, ó, a pessoa mesmo vai se levantar. Então, eu cheguei na sala, eu falei, gente, eu trato vocês com muito carinho, nós estamos aqui pra trabalhar. Alguém tem alguma coisa contra, não gosta da minha atitude, eu fiz algo que vocês... Porque a gente tá aqui pra trabalhar junto. Eu sempre falo pra eles assim, a gente vamos ser, lógico, num limite ali, né, como pai e mãe, porque às vezes a gente não vai xingar, né, no pai e a mãe é a mesma coisa, a gente vai ter o respeito aqui. Aqui a gente trabalha com respeito, eu com respeito com vocês e vocês comigo, a gente sempre trabalha assim. E aí eu falei, tem alguém aqui que tem alguma coisa que não gostou, que quer falar comigo, tá com algum problema? Ficou todo mundo em silêncio. Tem alguém que não gosta, todo mundo não, e ela lá. A criança tava lá. E eu já sabia que era ela, né? E aí eu peguei e falei assim, então, porque aconteceu o seguinte, eu peguei vários bilhetes, pessoa me ameaçando, me xingando, falando coisa, aí todo mundo, né, as crianças, ninguém imaginava, né? Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou sair da sala de aula e eu espero que essa pessoa levante-se e vamos até a diretoria pra gente conversar, porque provavelmente ela deve estar passando por alguma coisa e tá precisando de ajuda e eu tô aqui pra ajudar. E aí ela não levantou, porque ela só abaixou a cabeça, né? Aí eu peguei e falei assim, vamos lá? Eu olhei pra ela. Aí ela levantou. Aí ela foi. Aí foi pra diretoria, né? Imagina os outros alunos olhando. Aí chegou lá, aí a gente conversou, e aí ela contou as histórias dela. O pai tinha abandonado, né? A mãe vivia trabalhando na roça, eles passavam muita dificuldade financeira. Ela tinha vergonha da mãe, porque a mãe trabalhava na roça, ela era bem judiada, né? Ela faltava os dentes na boca, então as pessoas tiravam sarro da mãe dela, né? Zoavam. Então foi assim, ela chorou bastante, né? Foi um pedido de socorro, né? Pedindo atenção. Ela queria chamar sua atenção de todo jeito. E aí a gente orientou, falou que aquela forma não era a forma de pedir, que ela poderia ter chegado em mim e ter falado, né? E foi uma época de Natal, a gente estava perto do Natal. Então é uma situação muito difícil. Muitos filhos, não tinha condições, sabe? Foi bem emocionante pra mim essa situação, marcante pra mim, sabe? Porque foi uma coisa assim bem surreal. E a gente conversou, né, ali naquele momento, a diretora orientou ela a não fazer mais isso, né? E aí eu falei pra ela, ó, já que a gente resolveu também, ela pediu desculpa, perdão e tudo mais. Nós se abraçamos ali. Só que eu falei pra ela, eu preciso conversar com a sua mãe, porque do jeito que tá, não tem como continuar, a gente precisa conversar, eu e a sua mãe. Aí ela ficou com medo, não, pelo amor de Deus, eu não vou falar o que você fez. Você não tá entendendo. Eu vou chamar você pra que eu e a sua mãe a gente tenha uma conversa do que você tá precisando. Você tá precisando de carinho, porque ela não tinha atenção da mãe. A mãe, por ter carente, filhos, né? Filhos menores, então dava mais atenção pros outros do que ela, entendeu? E a falta de alimento em casa e tudo mais. E aí eu e a diretora, né, fizemos isso. Ela foi pra sala de aula. No outro dia era a formatura, à noite. Eu tinha que estar lá, né? E aí eu pedi pra mãe vir
pedi que de manhã eu ia dar uma passada antes da formatura lá para conversar com a mãe. E eu fui até a escola, foi uma cidade bem longinha, dá 1h30 de viatura aqui, mais ou menos. Eu fui para lá, e aí a mãe tava lá. Aí eu conversei com a mãe, a mãe explicou a situação. Ela falou assim, olha, pobreza, gente, extrema pobreza mesmo. Ela falou assim, olha, eu tô numa situação, eu trabalho na roça, se eu puder comprar uma bolacha para um, eu compro para o outro, se eu não puder, eu não compro para ninguém, a gente passa por dificuldades, né? E aí eu peguei e falei assim, não, mãe, então passamos orientações para ela. Ela falou que ia conversar com a aluna, que ela estava muito feliz, que ela queria participar muito da formatura. Eu falei que eu queria muito lá na formatura, né, no ProErd. Resumindo, foi embora, resolveu. Só que é o que eu falo pra vocês, gente, são situações que a gente leva, aí a gente fala, onde a gente pode ajudar? Como ajudar, né? O que eu de posso fato, fazer? Ali. Porque ali você tinha uma criança que teve a possibilidade de te falar. E quantas outras famílias exatamente. não chega até aí vocês? Como que eu posso ajudar uma criança? O que eu vou fazer? Eu não tenho pra quem pedir. Ou eu compro do meu bolso, né? Aí é uma situação meio complicada, porque eu não tenho. É o que você tá falando. Né? Às vezes eu não tenho só uma, eu tenho várias. Então, às vezes, você fazer um pra outro e outro pra. É difícil. Aí eu peguei e falei assim: vim embora pra casa. E aí, pra cortar o coração, à noite eu volto. Ela veio pra formatura, a mãe não pôde vir, ela veio com a tia, e ela trouxe uma caixa de bombom pra mim. Ai, gente, mesmo diante de toda a dificuldade dela. Mesmo diante. Como que eu poderia... Quer dizer... É verdade, que chega... Imagina. Né? Aí ela trouxe uma caixa de bombom embrulhada, ela falou assim, isso aqui eu trouxe pra você. E aí eu falei pra ela assim, eu peguei, mas com a mesma vontade de falar, não quero, né, seu, porque ela com tantos irmãos, passando a tanta dificuldade, a mãe né? já tinha me contado. Meu Deus. Como que eu pegava uma caixa de bombom de uma criança dessa? E mesmo assim, eu também não podia, né? Aí também eu falei, negar muito obrigada, pro amor, obrigada. Trouxe aquela caixa de bombom, vim na viatura, inclusive meu marido, que é policial, tava comigo, né, que a gente voltou da formatura, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa pra essa família, entendeu? Eu vou ter que... É Natal, como que eles vão passar, né? Eu voltei pra casa, aí eu peguei a viatura, fui no Jalserve, né, daqui, falei, gente, olha, eu tô com uma situação assim, 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 assado. Aí o pessoal falou assim, olha, se você tivesse trazido ofício, a gente conseguiu, mas eu falei, eu não tô pedindo, se vocês conseguirem, beleza, se vocês não conseguirem, eu vou comprar. Eu falei, eu vou. Mas assim, às vezes uma cesta, às vezes um panetone, a gente junta um pouco de coisa, a gente consegue alguma coisa, eu consigo levar algo, né? Aí foi muito engraçado, que aí tinha uma moça do meu lado, ela falou assim, aí o rapaz falou assim, a única coisa que eu posso fornecer são alguns panetones com fabricação própria. Eu falei, tá ótimo. Aí ele foi lá, pegou panetone. Aí eu comprei a cesta. Aí uma funcionária que tava do lado prestando serviço, ela ouviu, falou assim, não, eu também vou comprar uma. Aí comprou uma cesta de Natal. Aí eu já tinha comprado uma, ela comprou outra. Aí ele já pegou um monte de panetone. Aí eu fui na Americanas, eu comprei umas 8 caixas de bombons, né? As caixas de bombom. Eu peguei umas 8 caixas de bombom. Eu levei 8, né? Peguei umas 8, eu mesmo sim. comprei, né? 8 caixas de bombons. Coloquei tudo na viatura. Não sei mais o que tinha. Eu sei que... Olha, se eu sei que deu pra... O capô da viatura ficou cheio de coisa, assim. Aí eu cheguei lá... Eles não sabiam, o pessoal da escola, né? Não sabia. Aí eu cheguei lá e falei, gente, onde a criança mora? Aí... Eles falaram assim, por quê? Eu falei, não, é que eu trouxe algumas coisas. A gente não acredita nisso, não foi Natal, né? Não podia, não posso deixar. Aí eu falei, eu não vou conseguir sustentar, né? Mas pelo menos essa semana, esse momento, né? Eles vão tão ter, especial, vão né? ter. Aí os pessoal da escola super emocionados, são pessoas também que terminam ajudando, né? Porque quando vê a criança com dificuldade, termina também ajudando ali. Aí eles me passaram o endereço, eu fui lá, gente, você precisa de ver. Eu cheguei na porta da casa, ela veio com aquele abraço, me abraçou, você aqui, porque eles ficam emocionados, porque um policial tá visitando, né? Uma coisa tão... Você aqui. E outra, a gente já tinha terminado a formatura. Ela mal sabia que eu ia voltar pra fazer tudo aquilo. Ia te ver de novo. Exatamente. Né? Aí, quando ela me viu na porta de casa, ela correu, me abraçou. Você aqui, pro. Eu falei assim, eu vim te ver. Aí eu falei assim, só que eu não veio só te ver, eu trouxe outras coisas. Aí ela falou assim, ué. Aí eu abri assim, eu falei assim, você não me deu uma caixa de bombom? Aí ela falou assim, eu dei. Eu
Eu falei assim, mas você não queria comer um bombom? Ela falou, queria, né, Pro, mas era pra você. Ai, Aí eu que peguei e falei bonitinho. assim, então, você me trouxe uma caixa e a Pro trouxe isso aqui pra você. Aí fui dando, ela foi segurando, né? Ela não conseguia segurar, né? Um monte de caixa de bombom. Pro, tudo isso. Eu falei assim, eu falei, mas não tem só isso. Aí eu peguei e fui tirando as coisas, né? Os panetones, acho que tem uns 6, 8 panetones que já o serviço cedeu. E aí peguei as cestas, né, que eu tinha comprado, a outra que a moça tinha dado, e meu sofá ficou lotado de coisa, assim, e eles ficaram ali, nossa, a família, aí veio a mãe, veio os tios, nossa, me agradeceram, muito obrigada. E agradeceu, né, muito obrigada. Falei, gente, a gente tá aqui assim, pra ajudar mesmo. Sim. E aí eu vim, sabe, com o coração assim, tranquilo. Faz todo sentido você ter entrado na política diante de conversas Da sua assim, história, dessa né? história. É. Porque Tinha que ser. exatamente, sabe por quê? Quantas pessoas você vai conseguir chegar agora nesse novo cargo? Exatamente. E foi o que você Isso estava é muito pensando, bonito. né? É isso que eu tava pensando. Como que eu atingir Como que eu vou atingir? bastante gente, né? A E maior eu tô falando quantidade. de um caso. De um caso, imagina Exato. tantos outros. Eu tenho o outro que eu falei pra você, de crianças que tem tentativa de querer tirar a própria vida, né? E aí você chamar, né? Falar assim, depois da aula, né? Que aí que eles colocam, né? Eu falei assim, ó, depois eu quero conversar com você. Ah, tá bom, Pro. O que tá acontecendo? Ai, porque normalmente o pai não dá. É família, sempre familiar. Às vezes é família. sempre contexto Eu familiar. entendo, gente. Eu sou mãe, a gente às vezes chega em casa, um monte de coisa, o filho claro. quer falar. Pelo amor de Deus, me deixa em A paz. gente que tem A filho gente, sabe. a gente Sabemos. sabe disso. Eu entendo. Não tô aqui tirando, eu sei. Mas assim, às vezes as crianças sofrem muito, né? Eles querem falar o dia deles, contar, né? Então, às vezes, o pai não tem aquela. E aí fica aquela frustração. Às vezes tem um filho mais novo, dá mais atenção, né? A gente não percebe isso, né? Mas o filho percebe. E aí ela falar pra mim, aí eu chamar a criança e falar assim, viu? Né? Você dá aquela força, né? Falar assim, não é assim. Você vai falando. Aí você percebe que ele vai embora. E aí na outra aula, eu volto depois de uma semana, ela tá lá com uma progressiva maravilhosa no cabelo. Eu falo, como que você tá hoje? Eu tô linda, maravilhosa. Pro, já acabou. Passou. Olha que... Como que muda, como né? que muda. É. Olha a diferença. Exato. E salva vidas, né? Porque Salva. a gente, Uma aqui em Lençóis atitude, mesmo, a sim. gente tem casos não tão distantes, ano passado, outro ano, de crianças, adolescentes, crianças mesmo, de 12, sei lá, 9 anos, que acabaram tirando a própria vida por questões de bullying ou outras questões. Então, assim, acontece. Não dá pra um pai falar assim, esse menino tá falando que quer se matar aí, o menino não sabe nada da vida, Acontece, é um olhar que precisa ter. A gente precisa... Ó, gente, a gente tem uma aula, que é a aula do bullying, a 8ª aula do projeto. Ela chega já no finalzinho, né? Que vai até 10, a 8ª a gente vai falar sobre o bullying. As minhas aulas... A apostila, ela tem que ser uma aula em cada semana, uma aula. Então, 10 dias termino a aula. Só que no meu projeto, não. Então, eu gosto sempre assim, Lençóis eu dividia na metade, então eu atendia metade das escolas de Lençóis no primeiro semestre, a outra metade no segundo eu atendia todas as escolas. Então, eu tinha 6 meses para trabalhar. Ao invés de 10 aulas, eu tinha ali um semestre, né, para trabalhar. Por que eu fazia isso? Porque tem aula que não tem como você pegar 1 hora e falar, jogar ali e ir embora. Muito pouco, né? É pouco. Então, eu pego uma aula de bullying, por exemplo, que a maioria dos alunos sofreram, sofrem, Passam, né? ou passam por isso. Sim. Gente, você pega... Então, eu tinha algumas dinâmicas que eu fazia para introduzir a próxima aula. Então... essa era a minha preocupação. Então, primeiro, semana que vem nós vamos falar sobre o bullying. Nós não vamos usar a apostila semana que vem. Nós vamos fazer uma atividade em grupo pra gente introduzir a aula. E aí, na outra aula, a gente vai fazer as atividades da apostila. Então, eu tinha uma roleta, que vira e mexe, eu andava com aquela roleta lá dentro da viatura, que era a roleta dos sentimentos. Então, era muito legal, porque aí eu fazia um círculo, e eu colocava a roleta ali, né, em cima da mesa. E eu falava assim, olha, a gente vai rodar os sentimentos aqui. Então, vocês vão falar pra mim, o que te deixa triste? Se cair no triste, né? O que te deixa triste em casa e na escola? Aqui nós vamos abrir o nosso coração. Se tem alguém aqui que te deixa triste, eu quero que você fale pra pessoa. E não quero que aquela pessoa fique com raiva porque tá falando. Porque você tem que entender que aquilo que você tá fazendo tá deixando ele triste, magoado, né? Tem sentimento. Então, é a roleta do sentimento. Então, eu rodava a roleta. Aí eu era a primeira, né? Então rodava. E se caísse tristeza, o que deixava eu triste no meu serviço, o que deixava na minha casa. Eu falava. Aí eu chamava a professora, olha como que é. Aí eu chamava a professora. Exemplo, né, assim. Então a professora também participava. Então ela rodava a roleta, ela falava. Todos nós somos iguais aqui. Isso.
ela falava, depois que nós fazíamos, eu e ela, aí a gente ia chamando um por um. Então, tem relatos assim de que aquela brincadeira que você faz eu não gosto, né? E aí o aluno fala assim, me desculpa, aí tem um abraço, eles se abraçam. Eles se abrem eles naquela começam a pedir situação desculpa, mesmo. eu não sabia que aquilo, você não gostava daquilo, você me desculpa. E também tem relatos de alguns que terminam chorando, mas chorando desesperadamente, porque aquilo ainda magoou e ele trouxe aquilo, entende? Então é muito interessante, são aulas assim que você vai levando, conduzindo para chegar até essa aula. Profundas, né? Bem profunda para chegar até essa aula. Sim. Então, desde a informação sobre as drogas, que é a primeira aula, é porque assim, o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Isso significa a sigla, né? Que a PROERD é uma sigla. Drogas. Aí fala, mas o PROERD fala só sobre drogas? Não. A gente tá entendendo. Eu achei que fosse muito mais voltado pra isso. A gente tá entendendo que não, é sobre tudo. A gente fala envolve... a primeira aula é a introdução do projeto, a segunda aula nós vamos falar sobre drogas, a gente passa bem por cima das drogas, porque a criança ela sabe. Né? Se você ficar falando, ele vai te dar um show, ele vai te dar uma aula do que é droga, porque ele sabe. Mas ele tem a curiosidade de saber da sua boca o que é. Então, ele vai querer fazer com que você... Por exemplo, diz, né? O que é maconha? Né? Ele vai perguntar pra mim. Aí eu jogo a pergunta, o que você acha que é maconha? E ele vai falar pra você, porque ele já sabe. Entende? Tem então, informação. O que é maconha? Que reação dá? Ele vai perguntar pra você, pra que você fale, mas o que você acha? Ele vai falar, porque ele sabe. Então, a gente passa por cima dessa lição bem assim, suave. A gente vai falar da bebida alcoólica e do cigarro comum, porque aí ele vai ter a noção de que se a bebida alcoólica e o cigarro comum causam tanto danos à saúde, o que a maconha, o crack e a cocaína vai causar, então? Né? E que, na verdade, talvez a droga é meio que uma coisa dentro das casas, entre aspas aqui é só pela situação, mas não que não seja errado. Mas, de repente, o álcool e o cigarro não é errado, porque meu pai bebe, minha mãe fuma, e todo final de semana todo mundo bebe. Então, e aí a gente fala assim, a droga ilícitas, né, que são comercializadas, que são a bebida alcoólica e o cigarro, a gente começa a fazer com que eles entendam que não é porque e também tem essa, não é porque meu pai bebe uma cerveja um final de semana, outro que ele é viciado naquilo, entende? A gente vai dar essa noção, de que tudo tem um tempo certo, né? Eu falo pra eles, se eu pudesse, ninguém aqui ia beber, não colocar nenhuma gota de álcool na boca e nem fumar um cigarro, mas eu sei que vai ter gente que vai utilizar, mas que saiba quais são os danos que aquilo vai causar à sua saúde. Então, é isso que a gente passa pra eles. Isso vai acontecer, pode acontecer, né? Pode não, como sim. Então, isso aí é essa noção que a gente vai passando pra eles. O fumar o cigarro, eu tô fumando, mas eu sei que isso vai causar essa consequência, eu posso ter isso, a bebida também, se for pra mais, eu também. Então, a gente vai passando essa noção. E aí, a gente tem relatos de pais, né? Depois que falam pra mim, então é você que falou da bebida alcoólica? Foi. Porque eu tava lá no churrasco, e meu marido começou a beber pra mais, aí meu filho, dá pra você parar? Pai, você tá demais, né? Então você percebe que em casa eles começam a falar e como também, funciona o projeto, né? Exatamente, que eles realmente prestam atenção e levam isso pra dentro de casa. Isso é muito legal. Então a gente fala somente da bebida alcoólica sobre o cigarro comum e dali eu conduzo a conversa. Bom, a gente não precisa falar então das outras drogas, né? Porque se vocês estão vendo que o cigarro comum causa isso, isso e isso, e a bebida alcoólica, então, como seria então a maconha, o crack, a cocaína? Aí você já vem, aí eu pego, depende, eu tô falando de mim, tá, gente? Porque cada instrutor tem a sua forma de trabalhar. Mas eu gosto muito de colocar ir a fundo e colocar eles para eles entenderem que a base de tudo deles é a família. Eles têm que confiar na família. Então, mas como é que é quando a família é desestruturada? Porque se a gente falar mesmo de pobreza, tem muitas famílias que, por conta da pobreza, da situação que vive, desestrutura. Quando a gente fala de família, não precisa ser necessariamente o pai e a mãe. Sim. A gente fala do vô, da avó, às vezes mora com o irmão, né? Então, quando a gente sempre fala do apoio, a gente precisa ter alguém daquela criança. A gente precisa alguém a quem você deve confiar. Nem sempre, às vezes, vai ser o pai e a mãe, né? Às vezes vai ser o vizinho, a vizinha, né? Que eu às vezes tô com fome lá na casa dela, que eu tenho aquele apoio, que eu vou comer, que eu vou brincar, se divertir. Né? Então a gente passa isso. Sempre procurar alguém a quem a gente possa confiar. Mas não tem ninguém. Mas na escola você tem um professor, você tem um funcionário, você tem um policial, você tem alguém a quem você pode confiar. O PROERD acontece nas escolas particulares também?
O ProErd, aqui em Lençóis Paulista, não tinha nas escolas particulares. Eu iniciei, só tinha no município, só que eu acho que todas as escolas deveriam ter. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. Imagina, porque trabalhar na carreira de policial militar e política E é muito agora, desafio. nossa. Eu gosto de desafios. Eu falo que eu sou movida por desafios, né? E na época que eu comecei o projeto aqui, era um policial que aplicava o projeto. Ele saiu por questões particulares e eu entrei no projeto e eu falei assim, viu, mas por quê? Aí eu me questiono, por que tem só na escola particular, na pública, no município e não tem na particular? E aí o comandante falou, Lúcia, se você achar que dá, né, porque aí eu tenho que ajustar os meus horários, também tem que entender que eu aplicava, era corrido pra mim. Eu trabalhava das 7 às 15 da tarde, eu não tinha tempo para almoço. Às vezes eu comia um biscoito, uma bolacha que eu levasse ali, eu não tinha tempo, porque eu tinha meia hora, do meio-dia até meio-dia e meio, era aquele intervalo da entrada e sair da entrada da próxima turma para me pegar a próxima aula. Então eu pegava, assim, cerca de 24 aulas por semana, 24 salas de aula por semana. Né? E outra, tem a locomoção também. Eu saio de uma escola, vou pra outra, entendeu? Então tem dia que você atende quatro escolas, 3 escolas, 2. Então você tem aquilo também. Você tem que fazer uma loucura. Uma loucura. Tem que ser Meu uma Deus, logística bem né? Que logística. Então o comandante falava assim, você que tem que ver. E eu falei assim, não, eu quero aplicar o projeto e eu vou, nem que eu tenha que pegar um pouquinho mais o meu horário, porque eu acho importante. E eu fui falando para as escolas particulares se tinha interesse, apresentei para a direção e eles super aceitaram. E aí eu comecei. A única escola que não consegui aplicar o projeto ProErd foi no SESI. É SESI aquela escola? SESI. É SESI, né? Por quê? Depois eles me chamaram até... Mas lá não foi porque eu não ofereci. Foi porque a própria direção não tinha grade curricular, não tinha o espaço da aula. Então, a gente não conseguiu colocar. Mas o resto, todas as Lençóis tinham o projeto ProErd. Todas as escolas que tinham 5º ano tinham projeto ProErd. Isso. E a realidade impacta na forma como eles questionam, como eles respondem. Eu falo assim, porque você consegue enxergar uma diferença grande da família que tem mais condição financeira e tá numa escola particular, Da particular do público. do público. Eu também queria Das saber. crianças. É muito nítido. Ó, gente... Eu imagino que isso seja assim, muito óbvio enquanto... A gente imagina uma coisa, né, Cris? Mas enquanto na experiência criança, ali, né? a gente sabe que, lógico, uma família bem estruturada, né, até financeiramente, é totalmente diferente, né? Às vezes a criança não dá nem valor no que ela tá tendo. É uma das coisas que a gente vê a diferença, a falta de valor. Às vezes uma escola pública, poxa, a criança fala, um policial, né? Tá aqui na minha sala, né? E tem gente que fica assim, não acredito que eu tô tendo uma aula com um policial, sabe? A minha professora é uma policial. Então, olha a valorização. Aí você vai numa escola particular, que o aluno tem tudo, ele fala, isso aqui, né? Então, você vê essa diferença. O comportamento é diferente, sabe? Mas eu não preciso disso, eu sei, né? Então, tem alguns questionamentos também, né? Meu pai dá isso, eu tenho isso, então tem... E aqui, na outra escola, você não tem esse questionamento. Você tem a parte da carência, da realmente a dependência, as necessidades são diferentes. Então a gente vê a valorização do profissional dentro de sala de aula. É uma valorização totalmente diferente. É tipo assim, eu pago, né? Eu tô aqui, eu pago, né? E aqui, se eu fizer alguma coisa, eu tenho dinheiro pra eu tenho resolver. dinheiro, né? Então, mas aí você vê a valorização. Então, até o material que a gente fornece, né? Assim, tem alunos de escola pública que ele vai tomar muito mais cuidado do que daquela particular, porque ela fala assim, isso aqui, né? Então, são essas coisas. Essa diferença a gente percebe, sim, com certeza. Que situação, né? Porque aí você tá construindo dois adultos diferentes. Você tá construindo aquele adulto que não vai valorizar muita coisa e aquele que vai valorizar. Ou seja, sempre a gente vai ter problemas numa sociedade onde eles são adultos. Sim. Porque, veja bem, se a gente tem aquela criança que... Vamos falar de valor, mas a gente pode falar de todas as outras necessidades. Aquela criança que ela cresce com um comportamento... De tudo que ela passou, de valorizar o trabalho, de valorizar o próximo, e aquele que tem dinheiro que acha que o dinheiro paga tudo. Então, sempre vai existir essa divisão. Como é que a gente constrói um futuro melhor se as crianças já estão crescendo iguais os adultos de hoje em dia, que faz com que tudo seja muito difícil? Já tem esse desequilíbrio. É complexo. Aí, ou seja, né? não vai acabar o desequilíbrio. Eles estão crescendo. É uma questão complexa. Então, só que aí, nas aulas do ProErd, a gente vai direcionar.
Cada caso um caso, né? Por isso que é importante, né? O policial, ele vai direcionar, poxa, que a escola particular, eles têm esse déficit então, aqui. Então é aqui que eu vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar isso, ali, né? Eu vou ter que trabalhar isso, eu tenho que trabalhar a valorização, o meu horário, o que eu estou fazendo aqui, a minha função, olha, me tirou da rua, do patrulhamento, eu estou aqui com vocês, a valorização, sabe? A valorização da família, do que eles têm. Né? A gente tem que, porque tudo para eles é muito mais fácil, muito né? mais fácil. Eu quero um celular, eu tenho um celular, né? Não tem aquela, eu quero isso, eu tenho. Mas aí você começa a colocar na cabeça deles que o pai trabalha, que tudo é muito difícil, para todo mundo é difícil, para chegar onde tá é difícil. Então você vai, né, construindo. Então tem a didática de uma escola, de um lugar. A linguagem é diferente. E a linguagem não tem outra, como, exatamente. né? Então, aí o policial, ele vai adequando ali. A gente vai conseguir realmente fazer o mesmo papel ali, fazer com que eles entendam, né? Porque eu gosto muito de falar assim, olha, vocês têm tudo, mas você sabe a dificuldade que a outra escola passa? Eu gosto de falar as realidades, né? Então, nessa escola particular, eu sempre vou falar a realidade aqui fora. Olha, pra vocês são beleza, vocês têm família, mas quantas crianças? Olha, eu atendo criança assim, né? Aí eles, nossa, Porque mas talvez acontece ele nunca isso. nem conhece, né? Ele Aí não ele fala tem essa assim, noção, nossa, né? mas acontece isso, acontece. Então aí eles começam a falar, nossa, mas a gente poderia ajudar. Eles já começam a vir aquele sentimento de querer ajudar também. Poxa, mas por que não faz assim então, Por que a gente não pode fazer? Sabe? Então você Olha, começa a fazer essa... Sair fora da caixinha ali, né? E é uma idade que você ainda molda muito o pensamento, muito né? bem, Você consegue. Ô, Lúcia, a educação diante de tudo isso é uma das suas bandeiras enquanto vereadora? É uma das bandeiras. É uma das, sabe? Eu sempre... durante a minha campanha, eu falo sempre pro pessoal, né? Eu falei assim, gente, eu não tô prometendo nada. Eu fiz uma campanha limpa, porque assim... A gente não pode ficar chorando pelo leite derramado. Eu penso assim, dessa forma. O que passou, passou. Tem como a gente voltar atrás e arrumar o que? Não tem. Né? Então, se a gente ficar aqui questionando, a gente não vai sair do lugar. Eu acho assim, eu falo assim, a minha campanha, toda a minha campanha, ela foi falada assim, olha, eu tô vindo para melhorar o que já tem. Né? Porque é alguma coisa que não tá boa que a gente pode melhorar, pode adequar, né? Então eu tô vindo para melhorar. Eu não tô vindo prometendo nada para ninguém. Tanto é que até a gente tá falando aí, projetos, eu falei, não vou prometer nada para ninguém, porque eu quero fazer o meu trabalho limpo, porque depois também não quero ninguém falando assim, mas você falou que ia fazer isso, você falou que ia fazer aquilo e não tá fazendo. Não. Então as pessoas votaram em mim sabendo muito bem, cada pessoa que eu conversei, que eu fui nas casas, os pais que me apoiaram, as crianças que me apoiaram, que eu tive muito apoio dos alunos, muito. Eles influenciam muito, né? Você vai votar na minha eu quero a policial, sabe? Eu tive muito, né? Eu falo que eles que foram meus, como é que fala que a gente... Cabos eleitorais, né? Seus apoiadores. Meus apoiadores, eu tive, né? E eu tive muito relato de pais e mães que falaram isso. Ai, se a gente não votar em você lá em casa, a gente apanha, né? Então, tipo assim, eu vim com a proposta de melhorias, né? A gente tem as escolas, tem as estruturas, a gente precisa melhorar as estruturas das escolas, né? Precisamos de ventiladores melhores, cartenáveis. Nem tudo precisa mudar. Não. Tem coisa que você só... Não precisa, a gente já tem, a gente precisa melhorar. Essa experiência que ela tem, né, com a realidade do povo ali, acontecendo, é isso que você vai trazer. A gente imagina, é por isso que vem a melhoria. Exatamente, né? Vem a melhoria. Então, a minha campanha foi toda assim. Então, muita gente fala assim, ninguém me cobrou nada. Eu não tenho ninguém mandando mensagem pra mim, me cobrando. Você não vai fazer? Ninguém, sabe? Porque todo mundo sabia muito bem que eu ia entrar pra fazer a diferença, melhorar as coisas que a gente tem que podem ser melhoradas. E a educação é uma delas, sabe? O futuro de qualquer cidade, estado, país. Da nação como um todo. Da nação, das nossas crianças. Sim, se a gente muda, se a gente consegue colocar coisas boas na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, nós vamos melhorar situações aqui fora. Menos furto, menos roubo. Né? Com certeza. Menos violência. Né? Violência doméstica. Exato. A gente, consciência de construir uma família, de trabalho. Tudo. Educação é a base de tudo. É a base de tudo. Não adianta. Então não adianta. Hoje, não adianta você querer fazer outras coisas. Não adianta. É dentro das escolas, é com a família, com os alunos que a gente vai conseguir construir uma cidade melhor aqui fora. É lá dentro. E dentro do Projeto Proerd, eu tive isso, eu senti isso na pele. Você viveu, né? Eu vivi isso.
né? Você saber que você entrar dentro de uma sala de aula, eu tive aluno que eu entrei na sala, eu entreguei a apostila pra ele e falou, não quero. Empurrou assim, ó, não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque eu não gosto de polícia. Olha isso. Sai da minha frente, eu não gosto. Então, De onde vem isso, né? Então, Olha só. aí, você fala assim, não, você entregar pra ele e fala, não, ó, vamos fazer o seguinte, você fica com a minha apostila até o final da aula. Se você não gostar da minha aula, você me entrega. Mas até o final você Mas vai até o ficar. final você fica, certo? Vamos fazer um acordo? Depois ele ser o melhor aluno da turma. Ah lá. Tem que ter uma psicologia No também, final, né? no Pra final do trabalhar, projeto pra fazer inteiro, tudo ele é o isso. melhor aluno da turma, é aquele que mais participou, aquele mais... E você saber que ele tem as dificuldades na casa dele, tá passando por problemas diversos, né? Até mesmo com droga, né? Com a família. E ele saber que o policial tá ali, que ele pode contar. Que pode confiar no olha, policial. a gente consegue mudar. É só querer. Só querer. Né? Falta abraço? Como assim? Pra que uma cidade consiga cuidar. Vamos falar da nossa cidade. Vamos falar na cidade num contexto geral. Você acredita que falta braço para que as pessoas estejam mais dentro da educação e ela seja melhor? Ou você acredita que o que falta é investimento? Ou é a competência dos profissionais? O que falta para a educação, para as crianças que estão na escola terem mais oportunidade de mudança de pensamento, de construção de valor? Ai, olha, é tanta coisa, tudo, né, que tanta coisa falta. envolvida, porque assim, a gente tem a falta de valorização dos profissionais, né? Porque aí se a gente for falar da questão, né, a falta de valorização dos profissionais, a falta de estrutura nas escolas, né? O ambiente escolar às vezes não é bom. Poxa, hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade, a criança não quer ir para a escola, né? Eu tenho meu filho tem 16 anos, o ambiente, né? E depois se der a gente também possa até contar o motivo de eu ter vindo para cá, pro interior, né? Que eu posso até contar. Mas assim, você tem um filho que ele não quer ir para a escola porque ele tem trauma do que ele passou lá atrás, né? Em outra escola, é muito complicado. Você acordar ele de manhã, ele fala, mãe, não quero ir, hoje eu não quero. Às vezes chorar, pô, tá com 16 anos, às vezes chora pra não ir pra escola, então são traumas que vêm, né? E aí você vai para um ambiente da escola, que chega lá, remete tudo aquilo, então até o ambiente escolar a gente precisa ser mudado. O ambiente escolar tem que ser um lugar interessante para a criança, da mesma forma que o videogame é. O que Exatamente. entende? Sim. que Que videogame- chama atenção? Por que, o que então, ele é? então, por que a gente não investir num bom lugar, num ambiente gostoso? Eu falo assim, se a gente tem um ambiente... você vai numa escola particular, o ar tá ligado dentro da sala. Ninguém sai. Porque tá gostoso lá dentro. Ninguém quer ficar lá fora do corredor. Todo mundo quer ficar dentro da sala de aula e prestar atenção na aula. Às vezes não quer prestar, mas vai estar Mas lá. tá lá dentro. Mas tá lá dentro. Sim. Agora, se você tem um ambiente com calor, não tem estrutura, a carteira não é boa, né? Por que vai ficar ali, né? Ele vai querer ficar zanzando lá fora no corredor. Indo, quero ir no Vou tomar banheiro. água. Vou tomar água. Ele vai ficar... Agora, se tá um ambiente gostoso, ele não vai querer. Nossa, Sim. parece uma bobagem, É mas uma olha como bobagem. faz diferença. Olha como Sim, faz mas a ir pra se diferença. concentrar, entender a matéria ali que tá sendo passada, como que ele vai aprender, Como que ele né? vai Sem uma aprender? boa condição. Eu ali. falo que é tudo. A falta de valorização dos profissionais, a falta de estrutura na escola, o investimento. Aí a gente vai falar de um todo, né? Porque aí são coisas bobas que a gente acha que é bobo, mas pra quem tá lá, São detalhes gente, importantes. Você tá dentro de uma sala de aula que o ventilador não roda. Só tem um. Aquele não roda. Né? Só tem um, aquele não roda. Eu fardada suando, né? Imagine eles. Aí, todo mundo... Aí você vai falar daquele que tem um tênis, o outro não tem. Né? Aquele vai fazer educação física porque ele tem tênis. Aquele tá de chinelo. Não vai Você fazer. entende, gente? São realidades. Poxa, uniforme são coisas que deveriam ser prioridades, né? Dá um uniforme completo, por que não? Dá o tênis, todo mundo igual, né? Porque aí um tem, o outro não tem, né? Aí você vai falar do material, um tem, o outro não tem. Material, falta de material. Existe a falta de material nas escolas, gente. Coisa absurda, O não que tem é um absurdo. lápis. É um né? absurdo. Pô, quantas vezes eu levava meu estojo lá, não tenho lápis, eu tomo um lápis, tem que dar lápis, borracha, né? E querendo ou não, poxa, E isso porque a gente fala de uma cidade que, teoricamente não, na prática também é uma cidade boa pra se viver. Imagine outros lugares do país onde tem uma qualidade ainda pior. então, e uma cidade que dá pra fazer, dá. É possível. Aqui é possível. Eu venho de uma cidade grande, lógico, lá não tem como, gente. Lá muita é muita gente, né? Às vezes um bairro lá é Lençóis, não é? É mesmo. Sim. Lençóis inteiro, não é? Um bairro. Porque é grande. Mas aqui não. Aqui é uma cidade que tem estrutura. Dá pra fazer. Só que, tipo assim, eu falo assim, se eu tenho uma tomada, ela tá quebrada,
eu não arrumo aquela tomada, daqui a pouco eu tô com outra tomada quebrada. Começa a aí acumular. Aí você vai ter vai ser cada vez mais várias difícil, coisas né? difíceis. Então a gente percebe assim que você tem um prédio, às vezes você pode passar e você vê que tem escolas que estão pintadas, são bem cuidadas, e tem outras que tá com outra cor que nem é a cor que tá na outra. Você entende? Então por que que acontece isso? Por que que uma escola tem uma estrutura? Onde foi que aquilo ali parou? Outras coisas que também eu vejo. Por que que algumas escolas têm projetos legais e a outra não tem? Por que que lá funciona e aqui não? Por que que todas não têm um padrão? Ó, se lá tem um projeto, aqui também tem que ter. Né? Outros projetos que a gente tá falando. Então, são essas coisas. Porque a prioridade em uma e outras e não. Então, é isso. Eu acho que são várias coisas que se a gente for falar aqui, a gente vai... É muita coisa. É muita coisa. E qual é o seu desafio na política em relação a isso? Porque, pelo que você está me dizendo, a vida inteira você trabalhou como policial, cuidando da segurança e se aprimorando na educação. Mas, assim, experiência política ou conhecimento de como as coisas funcionam lá dentro é novo para você. Ah, super novo. E qual é o maior desafio por enquanto? Tudo, né, por enquanto. Tudo, porque eu falo assim, eu me sinto como eu estou num campo minado, né? A gente tem que pisar, né? ainda não conhece, porque eu não né? conheço. Mas não vai ser difícil. Não vai ser uma coisa assim que eu vou, nossa, vai demorar. Não. Você acredita que você já vai conseguir pegar? Eu sou uma pessoa que eu pego muito rápido as coisas. Assim, da semana passada pra essa, eu já peguei muita coisa, sabe? Eu sou uma pessoa muito observadora. Aliás, o policial militar, né, eu falo, né, ele é muito observador. Precisa ser, A gente né? entra numa ocorrência, né, tá uma briga de casal ali, você entra, você não vai dar opinião, você vai ouvir as suas falas, e aí depois, você não tem nem como você dar opinião, você vai tentar conduzir. Então, a gente é muito observador. Então, uma coisa que o policial tem, assim, Que faz parte do de um trabalho melhor, do dia a assim, dia dele. é a observação. Então, eu sou uma pessoa muito observadora. Pode ser que as pessoas olhem pra mim e falem assim, nossa, não fala nada, fica quieta. Mas eu tô Você tá analisando, observando tudo. E dessa observação, eu vou começando a me mover, e daqui a pouco eu começo a agir. Pra você chegar Porque no seu quando eu objetivo for e agir, trabalhar pelo povo. então, porque quando eu for agir, eu vou agir com consciência do que o que eu tô fazendo é o certo, entende? Então, eu sou uma pessoa muito observadora, sou uma pessoa muito cautelosa. O policial militar, eu venho de uma instituição que ela tem a disciplina, né? Ela tem a hierarquia, ela tem a disciplina, ela não é uma instituição que você vai bater boca com o comandante, né? Você vai sempre chegar, ele vai falar, você vai ouvir, então, né? Então você já vem... Isso faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida. Eu entrei na Polícia Militar com 18 anos, né? Então, eu aí com 44 anos, a minha vida inteira, né? Dentro de uma instituição. E o seu marido também. Então, a meu sua marido casa, também. dentro da sua casa, reina a disciplina, o respeito. Tem. Isso. E tem também a conversa de igual para igual, entendeu? Tem esse respeito e tem a conversa de igual para igual. Lá em casa a gente conversa de tudo. A gente fala de tudo. Então, assim, o relacionamento dos meus filhos com a gente, o pessoal fala, policial, Como né? que é ter uma mãe policial? né? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não vinha essa pergunta na caixinha? Como que é ter uma mãe policial? Olha aí, ó. São as perguntas, né? Não, e aí eles falam assim, não tem nada a ver. Normal, não é como normal. pai, mãe, filho. Pai, mãe e filho. A gente tem a gente conversa de tudo, a gente senta na mesa, ela fala, minha filha tá aqui, gente. Ela fala das coisas dela, né, o que tá acontecendo. Que a gente vai trazer ela pra falar. A gente se envolve na vida dela, agora ela tá noiva, né? Então a gente se envolve na vida dela, meu filho se envolve. Às vezes o que o pai faz, o pai não tá bom. Então a gente tem toda essa conversa. Lá em casa a gente não tem problema nenhum. Lógico. Daí tem uma hora que a gente fala, viu, você tá falando com a mãe, né? Tem que colocar, né? Porque senão às vezes escapa um pouquinho. Mas assim, natural, de toda família. Faz parte, família. Mas fora isso, nada. Já até me perdi na pergunta. Não, é que a gente tava falando sobre a questão de você como policial já ter a disciplina, sim, esse conhecimento. Então, quando você entra na política, você traz isso com você. Eu trago isso comigo. Então, são coisas que eu vou fazer que não vai ser benefício meu. Você entende? Porque o policial, ele não vai fazer, ele não vai numa ocorrência para se beneficiar. Ele vai para atender, né? E às vezes não é só uma pessoa, são várias, né? São vários pontos de vista. Vários situações. Várias situações. Então, isso é importante. Eu acho que já é um crédito bem grande, porque quando eu entro numa situação, não adianta a pessoa falar assim, mas eu tô favorecendo essa pessoa. Falar, mas e as outras pessoas? O que a gente... Mas só essa? E as outras? Qual o impacto que vai causar
nas outras pessoas isso aqui? Então, são coisas que eu vou analisar. Não vai passar nada. Não tem como passar. Porque é como que a gente fala, é o meu nome, é a cidade pequena. E a gente tem o que zelar, né? E a sua moral também. Minha moral também. Como que você vai... Eu vou fazer um comentário polêmico. Você não prometeu nada na sua campanha, mas você promete não se corromper? Sim. Isso não vai acontecer, Cadu, você não vai se corromper dentro da política? Dentro da política, não. Maravilhoso. Eu sempre falo pro pessoal, eu não entrei na política por um cabide de emprego. Até porque você tem a sua profissão. Né? Não precisa. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu tenho a minha profissão, meu marido é aposentado também, já tá na reforma, né? Que o policial ele não aposenta, ele vai pra reforma, ele é reformado, ele é sargento, já temos a nossa renda, a gente já tem a vida eu já de tenho a Já minha tá vida. estabilizada, né? Não tem, Entendeu? Não tem porquê. Eu não tenho porquê. Então, eu sempre falo, eu não preciso disso. Eu falei isso pros meus eleitores, né? E quem tiver aí vai entender. Eu sempre falei assim, eu tô entrando na política por um propósito, né? São os meus ideais, o que eu acho que a gente deve melhorar. Mas eu não dependo disso. E eu sempre falei, se daqui, eu quero o voto de confiança de vocês. Se daqui 4 anos, vocês acharem que o meu serviço não foi bem, troca. Ninguém tá lá de eterno. Ninguém tá lá. Sim. Não fez o mundo. Troca, gente. E eu falei já também, a gente, lá em casa eu sempre falo, porque agora tá no início, é difícil o início, não é fácil. Qualquer começo de trabalho, quando você começa, é difícil. Eu falo pro meu marido, eu falei assim, nossa, depois de 26 anos, é como se eu tivesse procurado um emprego e arrumei outro. Foi a primeira vez que você se candidatou? Primeira vez. E deu certo, que legal, né? Poxa, né? Eu falei você assim, vê a confiança do povo, né? Confiança. E assim, não tenho família aqui. Eu não tenho ninguém, gente. Então, os meus é votos carioca, são gente. realmente das pessoas que me conheceram durante esse tempo que Através tá do seu aqui. trabalho. E só te conheceram por conta do seu trabalho. Exatamente. Porque a maioria das pessoas que são candidatos, que entraram, já tem família aqui, né? Tem pessoas, já são conhecidas na cidade, né? Já tem aquele apoio de anos. Tem gente que nasceu aqui, cresceu e tá até hoje, né? Tem famílias aqui só de parentes, tem mais de 10 parentes. Aí se você for colocar, já tem mais de 100 votos, né? Sim. Porque cada um você puxa. Eu não tenho ninguém, é só eu, minha filha e meu marido são os que votam, né? Meu filho não votou porque não tirou o título, né? Até falei, Arnuca, você tinha que ter tirado. Poxa mas não vida. tirou, né? Então, já tinha feito 16, não deu tempo da gente correr atrás, também é uma correria lascada, né? Época de eleição. Mas assim, se for ver, os meus votos foram do povo realmente. E aí, não vou falar pra você que não foi frustrante, que foi, porque assim, lógico, a gente que tá no meio, a gente não tem a dimensão. Eu nunca tive dimensão de onde tava meu nome, quem tava falando de mim, assim, na cidade. Eu não tenho, mas as pessoas que estavam ao meu redor falavam, nossa, mas aonde a gente vai, a gente ouve de você. Fala, aí você pensou, né? nossa, vou ter uma quantidade gigantesca de votos. Aí você fala, poxa... Acontece muito. Não é? Aí você fala assim, poxa, trabalhei 2 anos na minha turma, né? Mas aí 5 anos no ProErd. Eu formei mais de 4 mil alunos, né? Pais, né? Filhos. Tem aluno. Aí eu falei, tem aluno que eu formei em 2019, que hoje, na minha primeira turma, que hoje já tá com 16 anos, já pode votar, de repente tirou o título, vou votar na Câmara. Então, são algumas coisas, expectativa, né? E aí você trabalhando com as escolas, trabalhando com o funcionário público, você sabendo as dificuldades, falando com eles, sabendo como você é, me conhecendo, porque todas as pessoas sabem, e tenho certeza que todo mundo que for ver ou me conhece, sabe a maneira que eu falo, que eu sou aqui, do jeito que eu tô falando com vocês, é o que eu sou lá fora. Então, tipo assim, aí você fala assim, nossa, quando eu sair na eleição, eu vou ser, né? E aí você conseguir 725 votos. Aí veio a frustração, porque aí você fala, não acredito. Não, fui eleita, beleza, né? Mas 725 votos, o que aconteceu? É um número expressivo, muito expressivo. Não, aí... Mas diante da... Né, então, aí minha filha falou assim, mãe... Aí o pessoal, aí você tem que cair na realidade. Fala, mãe, coloca 725 pessoas dentro de uma sala. Que exatamente. Aí você vai ver a dimensão das famílias sim. confiando em você. Aí depois você vê as outras pessoas falando, seus votos foram limpos. Você não tem família, você não era daqui, você é a primeira vez, é a primeira policial militar a entrar. Tantos policiais já tentaram e não conseguiram.
Aí você começa a cair e fecha e fala, gente, olha, na verdade, eu fui bem no negócio. Muito, É pra ter orgulho, né? Foi muito bem. Quantas Muito pessoas bem. estão aí há tanto tempo e não chegam à metade dessa quantidade de votos? Tentando Tem gente também, que tá aí né? tentando há muito É. tempo. e Muito não tempo. Aí chega. você fala assim, não, na verdade, acho que olha, Deus foi, Realmente sabe? foi Expressivo, bem sim. expressivo. É, muito bem legal. expressivo. Eu sempre coloco tudo que acontece. Eu sou religiosa, sou católica, né? E tudo me conduz. Tudo na minha vida eu peço para Deus me conduzir, né? Eu peço para Deus colocar as palavras na minha boca na hora certa, entrar no lugar certo. Muitas palestras foi dado em escolas, assim, que você entra na escola, o pessoal fala, nossa, essa turma aqui, você não vai conseguir falar com essa turma, não. Nossa, turma aqui, aí você entra fardado, que é uma outra dificuldade, né? E aí você dá uma palestra e de repente você vê alunos chorando, sabe? Por uma música que você colocou no final da palestra, né? Porque normalmente eu colocava uma música de louvor, né? E você fala assim, ó, Deus tá falando com você, né? Pediu para que eu falasse com você. E realmente, gente, acontece, sabe? Teve uma palestra que eu dei em uma escola aqui em Lençóis para uns alunos. Foi uma semana. A diretora me ligou, pediu para fazer, tava tendo muito problema na escola e tal. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer a palestra. E, gente, agora eu vou falar um pouco da minha espiritualidade, né? Claro, fica à vontade, pra gente conhecer mesmo. E aí, eu fiquei uma semana, eu dormia e dentro do meu consciente, olha, você vai ter que tocar essa música. Eu falei, mas não conhecia a música. Eu falei, que música que é essa? Era um louvor, né? Eu falei, não vou lembrar agora. Essa música. E aí eu peguei e falei assim, falava pro meu marido, eu falei, gente, Deus tá falando comigo. Tá vindo de algum lugar Tem isso. vindo de algum lugar, tem alguém que tá precisando, sabe? E eu acredito muito nisso. E aí eu peguei e falei pro meu marido, e essa música? Aí eu fui procurar. Aí a música falava, né, ela falava assim, mais ou menos que a pessoa ia para um lado errado, mas Deus estava contigo, não sei o quê, que as amizades, falava muito disso, né? Era bem de jovem mesmo, estranho, né? A canção ser direcionada, era bem de jovem. Eu falei, nossa, aí eu fiz toda a palestra, falei, e aquilo não saiu da minha cabeça enquanto eu não coloquei nos meus slides a música. Aí você colocou. Não, aí eu coloquei, eu falei, eu vou colocar. E aí eu coloquei no final da palestra, eu lembro que eu cheguei na escola, né, o aluno olhou, pelo amor de Deus, misericórdia, polícia aqui, já me recebeu assim. Aí eu falei assim, misericórdia mesmo. Falei, misericórdia mesmo, vamos sentando. Aí sentaram e tal. E aí a gente começou a falar. E aí eu comecei a falar sobre os problemas, né, da escola, a falta de respeito um com o outro. Foi mais esse tema mesmo, né, das brincadeiras, de mau gosto, que a gente tem que respeitar o outro. Foi falando. E aí no final eu falei assim, olha, gente, vocês podem até achar assim, uma coisa, mas Deus falou comigo. Se eu tô aqui, é porque Deus tá me usando. Então, eu vou colocar uma canção que não sou eu, foi ele. Ele que pediu pra colocar. E aí eu coloquei Menina do Céu. Atingiu, assim, os alunos que realmente estavam precisando, sabe? Foi tocado naquele momento. Foi emocionante, assim. E até hoje, meu marido, quando ouve a canção, que eu não me recordo, mas assim, meu marido ouve e fala assim, nossa, essa canção é muito linda. E que realmente, transformador pra vida de uma pessoa, aquele momento ali aquele que momento. você esteve. E aí você ter assim, posso te dar um abraço? Você saber que às vezes a pessoa tá envolvida com a droga. Por quê? Né? Que na rua é uma pessoa que você, enquanto policial, precisa agir. Agir. Só que, assim, você sabe, às vezes ele fala pra você. Eu já tive pessoas que eu fui na escola do estado, né? Que você chega lá, o menino fala assim, viu, posso conversar com você? Eu conversar assim, porque eu gosto muito de jovem, eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de ficar junto dele, sabe? Acho que é o meu jeito de falar. Sim, é mesmo. Eu gosto muito, a gente se entende muito. E aí a gente começa a conversar, ele tá dando trabalho na sala, eu chamar ele, falo, amor, mas você tá dando trabalho pra diretora? Você quer que eu fique vendo aqui? Aí você começa a conversar. Ele fala, policial, posso falar com você? Pode. Aí ele comentava, você sabia que eu fazia o tráfico lá no bairro? Lugar? Aí fala o lugar. Aí eu tô fardada, né? Nossa, Nossa, como é que como que chegar? Como que Então, fica quando chegar isso? em você, eu fazia. Eu falo, mas meu filho, mas você fazia, mas agora você não faz mais, né? Aí você dá conselho, fala, viu, aproveita, enquanto a casa não caiu, né? Aí você vai ali, né? Tenta... Um jeito de lidar com lidar. isso. Não, mas agora eu não tô mais, olha, parabéns e tal. E aí, no final da nossa conversa ali, né? Os outros alunos, né? Falam, pelo amor de Deus, você vai falar isso pro polícia, né? Você tá que louco, absurdo. Mas né? olha a Absurdo, confiança que Mas, você dá, e no né? final, um menino enorme, né? Eu baixo e tava a diretora, vice, né? Eu falei, meu Deus, sou armada aqui, esse moleque, de repente, né? A gente fica, né?
Claro. No final da nossa conversa, ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Olha isso. Nossa. Aí eu falei assim, poxa, lógico. Me Aí abraçar você e falar sabe assim, que tá no caminho certo, eu né? nunca Meu conversei Deus. com uma policial igual eu conversei com você. Né? E aí você entender e falar, meu, é um propósito de Deus, então. sabe? E isso nunca mais ele vai esquecer. Nunca mais esquecer. E isso vai, muito provavelmente, nortear qualquer atitude que ele tiver em relação ao crime. Por isso que eu falo, todo lugar que você trabalha com respeito, respeitando as pessoas, você, hoje em dia, não é mais dando tapa na cara que a gente resolve as coisas. Exatamente. Violência não traz nada. Violência gera violência. Você tem que entender a outra situação. Infelizmente, tem pessoas, cada um tem o seu jeito. Né? O meu jeito de trabalhar esse sempre foi. E eu sempre fui respeitada em todos os lugares. Eu trabalhava em Lençóis sozinha na viatura. Olha Uma só. mulher. É isso que eu ia perguntar, sendo capitão mulher, fala- você já teve alguma situação difícil? Por Já. ser mulher. O capitão falava pra mim, o capitão que assumiu, o capitão Torres, né? Quando ele chegou, ele falou assim, ele até comentou numa das formatórias, ele falou assim, eu vi essa mulher louca, sozinha na aventura. Eu vim pra baixo só ela. Corajosa. Né? Eu falava assim, meu, essa mulher... Eu entro no Primavera, eu saio do Primavera, eu estaciono minha viatura lá fora, quando eu volto tá lá, sabe? Eu não tenho problema nenhum. E você Mas sempre porque teve é o coragem? ProErd? Não, é porque eu tenho respeito. nunca teve medo? Nunca. Porque Olha só. Então, eu venho de uma cidade que... Né? Aí Que você chega deu uma A aqui... pessoa nasceu no Rio de Janeiro, passou por São Paulo. Então, Aqui é o paraíso, então, não é? Aí você tá aqui... É o que eu falo pra você, se tratar com a pessoa com respeito... Eu entro, saio, paro minha viatura, nunca tive problema nenhum, sabe? E também, já peguei situações de abordar sozinha, eles virem pra cima de mim, eu pedi apoio, aí o apoio chega, leva pra delegacia e eles me pedirem desculpa. Porque eu respeitei eles, entende? Mas é isso que eu ia falar. Ó, Tudo eu tem a ver abordei com o respeito que tudo. você tem. Ó, né? eu lembro de uma ocorrência que eu peguei aqui em Lençóis, sozinha. Aliás, eu tava fazendo patrulhamento, os caras tava fazendo... Não é fazendo, não era um lugar onde realmente existia um tráfico, né? E eu passei nesse lugar e tinha 2 pessoas sentadas ali, com uma mochila suspeita, atitude suspeita. Aí E você não pode fazer vista grossa. Não, e eu passei e aí eu abordei os dois. Falei, levanta. E aí eles levantaram, né? A princípio, aliás, eu tinha uma pessoa só. Eu não podia abordar 2, eu podia abordar um. Eu tô sozinha, né? Não pode ser. Entendi. Aí eu abordei essa pessoa, né? Aí eu falei assim, você tá aí sozinho, né? Pô, aí eu falei, tá fazendo o quê? Aí, não, eu tô aqui. Aí nisso chegou o outro. Aí esse que tava sozinho, ele tava com uma perna machucada. Ele tava com aquelas gaiolas, sabe? Ele tinha sofrido um acidente. E ele, como tava levantado, com a mão pra trás, eu falei pra ele assim, viu? Você tá machucado? Senta aí. Eu falei, senta no banco, a gente tava no banco da Tipo praça. assim, já ele colocou seu respeito. Eu falei assim, pode sentar, seu cuidado não fica com em pé, ele, porque né? você tá machucado. Aí ele sentou, e aí eu pedi pra ver a mochila, né? Aí nisso chegou um outro. Aí esse outro cresceu, né? Porque aí eu tô sozinha, mulher, em 2 agora, eles cresceram, né, pra cima, né? Não senta não, né? Não senta não. Aí me xingou, né? Aí eu falei assim, eu tô te tratando com respeito, não sei o que você tá fazendo aqui. Aí eles não quiseram, aí eu tava abordando um, o outro que chegou falou, vamos embora, deixa essa policinha aí, e me xingou, né? Aí eu falei assim, mas eu tô abordando ele. Aí ele virou as costas, e eu pedi apoio. Aí, como eu trabalho sozinha, normalmente quando eu pedi apoio, as viaturas iam em Vamos peso, na né? mesma Na hora, né? As Nossa. meninas falam, Lúcia pediu apoio. Vamos lá, todo mundo. Nunca pede, você E é pediu. rápido, rápido. Chegou rapidinho. Aí chegou a viatura, apoiou, aí a gente pegou e levei pra delegacia. Eu falei, vamos levar, porque como eu tinha abordado, né? E a gente já tinha pedido apoio e tudo, né? Tem tudo um... Falei, não, eu vou Tem que conduzir pra seguir. delegacia, vamos conduzir. Aí chegou lá. Chegou lá na delegacia, eles contaram o que realmente tinha acontecido, e eles falaram assim, eu quero pedir desculpa pra policial. Por sinal, ela foi muito educada comigo. Ela até pediu pra me sentar. O problema foi eu. Né? Eu não deveria ter feito aquilo com ela. Gente, olha Tá como que vendo? é. Como muda, Como né? Muda. Aí eu falei, tá vendo, filho? Aí eu sempre falo assim, viu? Tá vendo, filho? A gente não precisava estar aqui, né? Se você tivesse mostrado a sua mochila, tivesse falado o que realmente você estava fazendo, tranquilo, né? Vida que segue. Agora, olha onde a gente tá. Você me deu trabalho, né? E eu trouxe aqui, né? Então, eu sempre levava nesse tom de voz, nesse jeito de falar. E é assim que dá pra se entender com os adolescentes hoje em dia, que a gente tem que falar assim, né? E olha o poder
Eu vou usar o termo gentileza aqui que eu não tô achando outro, mas olha o poder que tem você tratar bem o outro. Pode ser até numa situação de abordagem policial, onde o outro talvez se sinta mais forte que você, por ser homem, mas a partir do momento que você tratou ele bem, aquilo tocou ele em algum lugar. Tocou. E aí, depois, no depoimento dele, ele colocou lá que foi bem tratado pela policial, que a culpa foi dele mesmo. Tem quem não faça isso, né? Porque tem, até na profissão de vocês, não tô falando só como policial, mas em toda a profissão. Toda a profissão. Sempre tem aquela pessoa que se acha o melhor, e aí vai... Se acha mais assim, que os outros, e não tem isso, Eu sempre né? falei que a farda no meu corpo, ela nunca foi uma farda de poder. Pelo contrário, eu usava ela para atender as pessoas que realmente necessitavam. Aquilo tem o poder de repente, uma criança está pedindo ajuda, socorro dentro de uma casa, e eu consegui entrar para socorrer. Sim, aí você aquilo entende? te deu Então, a farda para mim, nada mais era do que uma roupa onde eu poderia entrar nos lugares onde as pessoas precisavam, né? Eu sempre falei isso. E tem gente não, que usa a farda, né? É o poder, né? Tem a decisão, querendo ou não, a gente tá lidando com vidas, né? E famílias acaba também, até se corrompendo também, né? Tem tudo isso. Farda Tem, pode corromper. Cada Muito bonito essa sua colocação. Você veio de família de polícia? Como é que começou isso? Aí legal essa pergunta. Meu irmão é policial militar, meu irmão é major da polícia, né? No Rio? Em São Paulo. Agora ele tá na reforma também, que a gente fala aposentadoria, né? Para o pessoal entender, né? Reforma é aposentadoria. É, aposentadoria. Na verdade é reforma que a gente fala. Na reserva, reforma, né? E aí meu irmão hoje tá na reforma. Meu irmão foi o meu... Inspiração. Minha inspiração. Meu irmão, eu desde meus 9 anos de idade, eu já queria ser policial militar. Olha só. Com os meus 9 anos. Porque eu via meu irmão chegando em casa, fardado, né? Contando as histórias, o que ele fez. Quando ele foi falar, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual. Você já gostava, né? quero Então ser você igual. realmente nunca teve medo, né? Não, e minha mãe queria morrer, né? Porque minha mãe... meu filho, imagine Deus outra do céu. filha, né? Aí, meu irmão chegava contando as histórias, falava, eu quero ser igual ele. E não deu outra. Quando eu fiz 18 anos, eu tava até numa empresa muito boa, por sinal, ganhando melhor que na polícia. Eu larguei tudo, falei assim, não, até tinha um parente meu que tinha arrumado esse emprego pra mim, né, já tinha me promovido, eu já tinha alguns cargos, eu era menor de idade, me promoveram no serviço, porque ela queria que eu assumisse o cargo dela, né, que era um cargo de chefia, então eu tinha que vir nas promoções pra me chegar no lugar dela, e ela ia assumir outra loja, que era uma loja, né, e ela foi me promovendo. Eu recebi a segunda promoção, a primeira promoção não poderia promover a menor, né, naquela época. E mesmo assim, eles me promoveram antes de fazer os 18 anos. Eu já estava para receber outra promoção. E eu falei para ela, mas eu não quero isso. Largou tudo. Eu quero ir pra polícia. Ela tá ficando louca. É o amor pela carreira mesmo. Eu coloquei aqui dentro. Eu falei, mas eu não falei que eu queria ficar aqui. Olha. Não é isso que eu quero. E eu não tinha nem passado na polícia, era só... Nem tava ainda, né? Eu Tava fiz a almejando. inscrição e eu falei, eu larguei. Falei, confiança, né? Eu fiz a inscrição, falei, eu tô indo. É mas isso que eu vou fazer. Mas você nem passou, não. E aí larguei o emprego, fui... Fiz a prova, aí fiquei de reteste na prova. Foi difícil, mas eu consegui entrar. Consegui. E meu irmão sempre me apoiando, né, nisso aí. Então, meu irmão é minha inspiração. Em tudo, até legal. hoje. A gente se dá muito bem. E foi através do trabalho que você conheceu o seu esposo também? Aí, meu esposo, eu conheci ele polícia. depois de 2 anos na instituição. Aí, eu conheci meu esposo. E aí, a gente tá até hoje, que tá aí, acho que 24 anos juntos, Que né? legal. Que legal, junto aí. Uma vida na Uma polícia. vida, e seus sim. filhos, querem seguir a carreira? Não. Ah E lá, você eu ia como mãe, perguntar, você acha sim. Eu acho que hoje não. É, né? A polícia já foi bem... Hoje tá bem Mais difícil respeitada. trabalhar, né? Bem difícil trabalhar na polícia. Hoje tem muita... A polícia, ela, querendo ou não, tem muitos olhos agora, né? A imprensa tá em cima, né? Agora as câmeras, tem tudo, né? Tem tudo A gente tem uma satisfação que a gente tem que dar imediata. Às vezes a ocorrência tá acontecendo, já tá todo mundo visualizando. Então, hoje tá bem difícil trabalhar na polícia militar. E tem mas, muito fake news também tem, que atrapalha, também, né? tem. Que contra, que falou, Porque que as não pessoas falou. falam, só vai mostrar o que é interessante, né? Ninguém vai mostrar o que realmente é, o que realmente aconteceu. Tá acontecendo, Só o que é interessante pra pessoa. Você fez uma pergunta pra mim, que foi se dentro da polícia, por ser mulher, não foi? Isso. Você já teve algum aí desafio, alguma coisa, Por ser mulher. né? Em todo lugar a mulher existe o desafio, Sim, gente. sim. Vocês como mulher A muito gente difícil. sabe. É por isso mesmo que a gente sempre pergunta, né, Cris? Num ambiente totalmente masculino, né? E o- Sim, Piorou, né? então, e
as duas carreiras, né? Tanto a As duas política Tanto quanto militar quanto a política agora, você é corajosa. tanto que no meio a maioria dos vereadores são homens, mais que 3 vezes Ainda mais. é muito maior, né? Muito maior. É muito difícil. Todo lugar é um dia após o outro. É uma luta diferente da outra. É ter que ficar provando, Você né? tem que provar, você tem que mostrar do que você é capaz. Tudo que você fala é comédia, né? É menos Ou deixado importante. de menos lado. não importante. sei, E aí é o momento que você vai se impor. Aí quando você se impõe, você você Histérica, é louca. não, é tipo assim, não, você, nossa, ela é melhor do que se acha, né? Tem tudo então, isso, né? É isso. Então, dentro da instituição, o problema é esse, né? As pessoas não... É assim, eu vim de uma família... Meu irmão é militar, meus primos são... Meu primo é militar, meu irmão, minha prima. Eu tenho vários parentes que são militares. Então, assim, a gente já tem, assim, né? O jeito nosso. Eu entrei na polícia militar muito nova. Então tem algumas coisas que eu sigo à risca, porque por ser mulher, então eu gosto das coisas certas, eu não gosto de fazer nada errado. E aí quando você vai trabalhar com alguém que ele tem um jeito de trabalhar e você tem o seu, você tem que se impor, né? Porque você é o mais antigo, né? Quando você tem a hierarquia, então quando você é o mais antigo, aquele mais recruta que chegou agora, você é responsável por ele. Então, imagine, ele faz algo de errado, você com 26 anos de serviço, você vai ser mandado embora com a mão na frente e outra atrás, porque ele fez algo Por causa de uma besteira, por causa de uma né? besteira. Então você tem tudo isso. Então, às vezes, as pessoas confundem muito. Eu sou uma pessoa, eu não gosto de rodinha. Né? Eu tenho o meu jeito, né? Eu não gosto de rodinha, não gosto de comentários. Eu acho assim, se eu tiver que falar algo pra você, eu vou chegar pra você, vou falar. E eu já falei até lá na política também com o pessoal lá, eu já falei também. Eu falei, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas se eu achar que tem algo aqui que eu não gostei, não faça comentário. Chega pra mim e fala, ó, Lúcia, eu não gostei. Ou eu mesmo vou falar quando eu não gostar. Porque eu acho que é importante isso, porque senão fica aquele, sabe, aquele... Pode ser morno, né? Não dá pra ser Quem morno quer numa resolver, situação. resolve sim. Sim. Senão não tem resolução. E eu sou assim, é o meu jeito. Então, às vezes, as pessoas compreendem isso como ser metida. Mas Entendeu? você sabe que eu tô surpresa? Não Eu achei gosta que de se você envolver. fosse muito mais séria, assim, quando eu chamei, eu falei, nossa, ela deve ser super séria. Mas eu também. Eu falei assim, eu vou até Eu falei, de nossa, terno, essas até de preto. Nossa, será que eu vou de terno, né? Um Ela deve ser blazerzinho. muito séria. Então, Porque e eu aí, só tinha te visto de farda até hoje. Todas as vezes que eu te vi, que a gente não se encontrou pessoalmente, mas sempre você estava numa posição E a de... farda dá isso, né? dá Dá isso. essa- Então, eu acho maravilhoso. Eu acho a coisa mais É. linda. Sim, assim. mas ela te dá uma Dá, posição. dá. Distancia a gente um pouco. Sim. E não que seja Só- proposital. E é por isso que é legal ter esse bate-papo, É. né? Para as pessoas pra conhecerem. conhecer. Então, aí as pessoas falam assim, então por isso que aí você percebe que as pessoas, quem me conhece realmente, Sabe? Que fala não é- assim, nossa, mas eu não... Quando a gente tava conversando antes de começar aqui, né, do programa de rádio que eu fiz, né, foi muito engraçado, porque as pessoas conheciam, via eu, policial militar fardada. E então, quando eu comecei a fazer o programa na rádio, né, que eles começavam a me ver no Facebook dando gargalhada, falando, sabe, conversando. Falei, nossa, mas essa policial é totalmente diferente. Gente, Isso aproxima, né? Isso é muito legal. E então o desafio existe, né? Existe muito, muito, muito. Desde o assédio também. eu ia Nas perguntar sobre ruas, isso. a gente né, Na queria rua, saber. Dentro da instituição Também. tá? Sofri como também. Acho que todas todas mulheres, as mulheres, em todas as Então, áreas, ainda sofrem. Sofrem. Só que, tipo assim, é o que eu falo, não abaixa a cabeça. Eu não abaixo a cabeça pra ninguém. Pra ninguém. Se tiver que falar por igual, nós vamos falar de igual para igual. Não sou de abaixar a cabeça para homem nenhum. Nenhum. Aliás, pelas coisas que eu já passei dentro... A gente termina criando uma casca, né? A gente começa... A gente consegue fazer isso. Depois de tudo que a gente passa, a gente começa a ver onde a gente pode ir, o que a gente pode falar. Então, assim, se eu achar que a pessoa tá me desvalorizando, não, isso eu não aceito. Se você é capaz, eu também sou. Se você tá aí, eu também tô. Então, a gente tá aqui todo mundo no mesmo barco. Sim. Né? Ninguém De igual aqui é pra melhor, igual. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Então, não adianta vir me falar, eu tô aqui, eu faço isso porque eu tô mais tempo que você, porque não. Não é assim. Você chegou agora, começou agora e eu também tô agora. Se o que você fez, aí já não me interessa. Agora é outra história, a gente vai começar de agora. Não adianta me falar isso, que não vou abaixar a cabeça pra ninguém. Então, são algumas posturas que eu tenho, que às vezes sou firme, aí às vezes a pessoa, porque veio conversando, né? Então, quando eu falo,
Aí o pessoal fala, nossa, fala pro meu esposo, nossa, sua mulher é brava. Aí meu marido fala, não mexe nela não, porque aquela dali, quando você é tá pra sabendo. falar, Tá ela certo. vai falar, ela vai se Sim. posicionar. Porque se a gente não se posicionar, se a gente baixar a cabeça Uma vez uma acabou. vez, acabou. Entendeu? Então, se alguém fala algo pra você, tirou um sarro da sua cara, falou de alguma coisa de você, tem que voltar na hora e falar, eu não gostei do que você falou. Você tá falando com quem? Você tá achando que você tá falando com quem? Né? Então, você tem que ser firme. E é isso, a mulher, ela tem que ser assim. Na sua campanha você teve alguma dificuldade também, algum desafio nesse Por sentido? ser mulher? Sim, Pelo olhar dela teve. sim. Eu sei que é difícil comentar, mas se você puder falar um pouquinho, o que você sentiu ali naquele momento? Na campanha, são... gente, não, eu nem quero... Desvalorização? Seria. Sim. Tá. Sim, Uhum. sim, com certeza. Às vezes as pessoas não te vê como potencial. Uhum. Entendeu? E foi muito legal isso de eu ter terminado dando tudo certo, porque aí você mostra pra pessoa que você tem potencial, Exato. né? Que você pode chegar e que não tem mágoa, viu? Não tem. Pra mim, vida que segue. Se eu falar algo pra você e a gente se entender aqui, acabou. Acabou. Porque dentro da polícia militar, a gente é assim, né? Agora, os mais antigos, né? Eu lembro que a gente entrava numa sala de reunião e um falava na cara do outro, eu não gostei daquilo que você fez, Resolveu ali, abriu a porta, acabou. Então é assim, eu sou da seguinte forma, se falou, daqui a pouco eu já, né? Lógico que não quero passar a perna, porque, né? Você também tá atenta. Eu tô bem atenta. Mas eu acho que é bem desmotivante também, né? Porque você tá... imagina, eu já trabalhei muito com marketing eleitoral. A gente vive um momento extremamente exaustivo, angustiante. Trabalhar na campanha não é fácil. Não é fácil. E aí, eu acho que desmotiva tanto quando as pessoas ainda descredibilizam o seu potencial, né? Como é que você lidou com isso? Falar, nossa, que não vou abandonar isso, não quero mais. Você falou tudo. Aconteceu isso. Você falou. Você chegou a pensar. Ui, Eu não preciso disso, né? Você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? deu essa vontade Né? de parar com Né? tudo. Uma coisa que que as pessoas, eu sei que todo mundo tá revoltado, ninguém aguenta mais política, né? Mas um pouquinho disso também é desculpa, né? Eu acho que as pessoas entram numa onda. Então, ali. mas as pessoas Quem falam não assim, tá contente tem que fazer mudar. então, mas aí as pessoas falam assim, você vem pedir voto, né? Por que fulano de tal não fez isso? Mas não sou eu, é ele. Chega pra ele e fala, né, pra mim, sabe? Eu não tenho culpa disso, a gente tá querendo vir pra fazer a mudança, né? Então, tipo assim, se eu ouvir coisas que não é pra você, é chato, né? E você, querendo ou não, uma formação que você teve, ser policial, né? Você não, dentro de uma ocorrência, né? Jamais alguém vai gritar com você e vai falar alguma coisa pra você que não seja, né? Você tem tudo aquilo. Então, é uma coisa muito difícil pra um policial militar, às vezes, ouvir coisas que não é pra você e você ter que engolir. E não poder agir. Né? E não agir, né? Tipo, falar assim, porque não pode, você tá na não, rua, eu tô né? na rua, tô de igual, eu tô Tá. pedindo E é voto, diferente, né? Outra situação. Outra coisa, né? Então, você ouvir assim, eu não gosto de polícia, gosto de ladrão. Então, são coisas complementares. Que eu ouvi. experiência que você teve, hein? Única. Única. Né? Não sei nem o que comentar, né? Então, você ouvir esses comentários, aí você fala assim, meu Deus do céu, e agora, né? Aí fala, você hoje pensa eu o que me estou metei. fazendo. Aí, Na verdade, você pensa, ok, é por isso que eu tô aqui, é por isso que tem que mudar, né? Aí você ter tá todo mundo correndo atrás de voto ali, tem um monte de gente atrás de voto, né? Você vai numa caminhada Uma loucura, aí, né? na caminhada com o prefeito, não sei quantos vereadores juntos, aí você para na casa de alguém, aí você se coloca no lugar da pessoa, né? Falar, nossa, bateu na porta, saiu a pessoa, aí vai um tirar foto, vem outro, aí outro Aí você fala fala da assim, proposta. se fosse na minha fala, porta, eu nem fica sairia. uma, Nem sei se eu então... sairia se fosse na minha porta. Não, então, uma hora, é uma situação desagradável. Eu me coloco na pessoa, no lugar da pessoa, eu me colocava, falava assim, meu Deus do céu, eu não sei. Então, às vezes, a campanha minha, eu direcionava mais, assim, no individual, sabe? Eu ia nas caminhadas, tudo, mas não era o meu foco. O meu foco era por fora. Porque eu achava que por fora era mais fácil. Porque quando você tira a pessoa de dentro da casa, e a pessoa fica ali 1 hora ouvindo, 5 horas vereador, da tarde, hora da janta, hora do almoço. né? Um vereador, Sim. o outro, aí o prefeito, não sei o quê. E aí tira foto. Não sei, pô, a pessoa fala, caramba, não Acaba aguento, sendo aí negativo, né? Aí Aí que que vai você- votar em você. E outra, ficou com um monte de papel na mão, o seu ali no meio, né? Então, às vezes, se você fazer no individual, seria melhor, né? Então, uma boa estratégia. eu fui fazendo assim, no individual, trabalhando, lógico, eu ia em todas as caminhadas na rua, Pra se de mostrar manhã. pra Participou de mas- tudo. Participava, tudo, ia, conversava.
Foi muito legal a minha campanha, porque às vezes as pessoas não queriam nem saber do candidato a prefeito, queria conhecer a Cabo Lúcia, né? Porque eu ouvia muito, mas eu quero tirar foto com a Cabo Lúcia. Então teve algumas cenas, algumas coisas bem legais. Mas assim, eu fazia assim, eu tive muito apoio, né? Tive apoio de um deputado federal na minha campanha. De apoio financeiro, você financeiro. Disse. De uma deputada. Legal. Não, de uma deputada estadual, eu não tinha dinheiro pra campanha, R$1. Gente. Aí eu falo assim, você não acha que é de Deus? Deus coloca no lugar, né? Eu falei pra Deus, se o senhor tá me colocando nisso, tá colocando eu nesse... Deu recurso. Deus como é que porque eu não tenho R$1, você sabe disso, né? Eu falo, onde tá a guarda? Ó, interceder aí, porque eu não tenho R$1 aqui, eu não sei. E de repente você vê que a coisa vai indo, você fala assim, não, tem algum propósito isso aqui, gente. Não é à toa, não é à toa. Alguma coisa... Não era uma coisa que você foi lá de trás, veio combinando, surgiu. Não, surgiu. Surgiu assim, há 2 anos atrás começou a surgir, né, o boato, falando. E aí chegou, meu marido é uma pessoa que gosta muito, sabe? Ele sim. Agora quando ele falava, Deus, me quer saber. Porque lá em São Paulo ele já era envolvido, né, nisso, né? Ele já ajudava em algumas campanhas. Eu, quando ele vinha falar, falava, nem vim falar de política, eu não gosto. Tanto é que agora ele, conversando com ele, eu falei assim, olha onde você me colocou. Tá vendo? Trocou, né? Olha você onde que me foi. enviou, falei pra ele. E aí ele deu risada. Mas assim... ele vinha, né? Só que aí depois, quando a gente veio pra cá e tudo isso que eu fui fazendo, que foi abrindo a mente, aí é o que eu vim falando pra vocês, né? Outras dimensões, outras coisas. Aí você fala, podia fazer um pouquinho mais, né? Por que não, né? Se Deus te deu tanto, você pode também doar um pouco, né? Até porque, Lúcia, eu penso que a gente tá aqui pra várias coisas e a gente acaba correndo atrás de tudo aquilo que satisfaz a gente, a nossa família. Mas tem que ter, principalmente pra quem é religioso, você tem que ter um propósito pelo próximo, né? Senão qual é o sentido da sua vida? Sentido, exatamente. E aí eu falei assim, eu vou... E a gente começou na campanha, super deu certo. Aí eu tive o apoio financeiro, né? Surgiu o apoio... Também era uma pessoa, gente, que eu ajudei lá atrás, aliás, lá em São Paulo, né? Também é um capitão da Polícia Militar. A gente ajudou ele na campanha dele. Nunca conheci ele pessoalmente. A gente conhecia, assim, por mensagem, sabe? Às vezes por falar, ouvir, e assim, às vezes quando a gente precisava de alguma coisa, ou ele precisava, a gente vai apoiar, vamos ajudar porque a polícia, vamos ajudar. E no fim ele ele é deputado federal, só que pessoalmente nós nunca nos conhecemos. E ele te ajudou. E aí veio, né, indo isso. Quando chegou aqui, foi muito engraçado, quando chegou aqui, o capitão Augusto, né? Ele pegou e falou, ligou, ele sempre quer saber quem são os policiais que estão entrando na política, né? E ele fez uma chamada de vídeo comigo. E aí a gente comentou, e meu marido falou assim, nossa, eu sempre ajudei o senhor na campanha, e começou a falar, lembra daquilo que aconteceu? E ele lembrou de algumas histórias, né? E aí ele falou assim, eu quero... E aí a gente se conheceu ali, pela tela do celular ali, né? Conhecia ele por nome, ajudamos, mas nunca... E aí ele falou assim, eu quero te ajudar, né? Vamos, você vai vir. Era uma coisa que eu queria muito também, gente, era o partido. Então, os meus ideais não tinha jeito. Eu queria o PL, então eu queria o Partido Liberal. Eu tinha algumas convicções, sabe? São algumas coisas minhas. Então, quando a gente tem algumas coisas nossas, a gente quer pela nossa direção. Claro. Então, era o PL. E foi legal, porque assim, eu não tive problema nem com um lado e nem com o outro. Porque todos os lados sabiam que o meu problema não era as pessoas que estavam no partido, era o partido que eu queria. Então, tudo foi conduzido, né? Eu falo assim, Deus falou assim pra mim assim, seu partido é o PL. Não interessa que lado for. Você entende? Então, o legal foi isso. Ninguém ficou chateado comigo, nem um lado nem o outro. Então, eu tenho uma conversa tanto com um lado quanto com o outro, porque não era aquilo, era o partido. Então, se tivesse com o outro lado, eu teria ficado. Então, quando acabou tudo, eu falei assim, eles entenderam isso. Então, o legal foi isso. Então, o PL era o partido, porque eu tinha o capitão, porque o capitão ia me ajudar, né? E ele também era do PL. E aí, depois, a esposa dele é deputada estadual, né? A esposa do capitão, a Dani Alonso. E a Dani também virou uma grande amiga, sabe? E aí, depois eu fui em algumas reuniões com eles, assim, a gente é grandes amigos, assim, sabe? A gente manda foto, conversa. E aí, é um apoio que a cidade vai terminar tendo, né? Faz diferença, gente, a sua vereança. Enorme. Eu já fui lá, final do mês passado, foi começo de dezembro, novembro, por aí, eu fui lá.
E o capitão já falou, não trouxe nada pedindo. Eu falei, calma. Eu vou chegar com muitos pedidos ainda. Aí ele falou assim, não, aí ele deu um apoio, né? Ele me ofereceu toda a parte jurídica dele, da campanha. Ele me ofereceu a verba também, mandou o dinheiro, foi bem utilizado, né? Eu contratei as meninas para trabalhar. Gente, eu não tinha R$1. Contratei meninas para trabalhar. Então, o trabalho foi bem feito, Bem sabe? feitinho. E aí, no final de tudo, deu certo. E a Dani e o capitão Augusto, já falaram pra mim, Lúcia, vê lá o que tá precisando, em Olha âmbito que do importante estado, isso. federal, a gente vai tá ajudando, né? E eu tô super feliz com isso. Que Acho que vai legal. dar Uma certo, aliança gente. importante. Uma aliança importante. Você vai ter uma vereadora aí com né, uma carga boa, né? Sim. Sim, Exatamente. muito importante, que muito legal. importante. E a confiança deles no seu trabalho, porque assim, mal conhecer pessoalmente, nem conhecer pessoalmente, já consegui confiar no seu Eu trabalho. tive a confiança do capitão Augusto. O capitão Augusto é polícia, né? Então a gente já Já estão meio que no ele gosta meio. muito do projeto ProErd, né? Inclusive, eu chamei ele pra formatura. Eles não deu pra vir, porque bem no dia teve uma audiência pública em Marília. Eles não puderam vir. Mas, tipo assim, ele era uma pessoa que... Ele ama o ProErd, sabe? Então, ele vem nessas questões também social, de querer ajudar, né? E a esposa dele também. E tem algumas coisas que a gente vem conversando aí para melhoras aqui na nossa cidade, com certeza. Trazer recursos aí para algumas coisas, sim, com certeza. importante. Muito importante. Hoje, a partir desse ano, uma outra pessoa assume o ProErd, então você deixa o ProErd. Desde o ano passado, meio do ano passado, uma outra policial já assumiu o projeto, porque eu também, infelizmente, o que eu queria, né? O capitão até fala, nossa, mas por quê? Porque funcionário público do município, ele pode assumir outro cargo, né? Você vê que tem vereador que tem, né? O cargo dele. Mas a polícia militar não dá essa possibilidade. Então, no caso da polícia, não pode, né? Não, a polícia militar, o estado não. Você tem que ou ficar em um ou no outro. Então você não vai atuar mais como policial nesses 4 anos? Não. Você fica afastada, eu né? Não atuo mais. Não atua. Eu sou policial militar, mas vou pra reserva. Então, entendi. durante esse período você fica Depois você afastada. pode voltar. Depois você pode voltar. Não. Não também? Não. Eu vou pra minha aposentadoria, né? Eu achava que você Não. ficava e se Não. caso não continuasse... Tem vários fatores, sabe? Foi uma decisão muito... Tem gente que fala assim, tem gente que fala que acha que é simples. É uma coisa eu simples. já ia falar que é uma simples, porque é uma gente. decisão difícil. realmente... É uma decisão muito Mudou a difícil. Porque é uma Mudou a minha paixão vida. sua, poxa vida, exatamente. né? Olha só. Mudou a vida. Mudou a minha vida. Porque assim, ó, você deixar uma instituição 26 anos, um serviço que você tava amando, que é um projeto Sua que eu carreira amo, de né? vida Minha toda. carreira de vida toda, exatamente. Na campanha, tem alguns valores do seu vencimento que não vem total. Então, quer dizer, eu tô desde setembro, finalzinho de setembro, por aí, outubro. A votação foi em outubro, né? Setembro. Que eu vim afastada com os meus vencimentos abaixo. Porque tem algumas coisas que eu perco do meu salário, né? Porque eu não tô trabalhando, né? E então eu não tô recebendo. Então eu venho de uma defasagem de valores. Então é uma coisa que a gente tem Você teve que pensar muito. Além disso, tem outras coisas que você perde. Igual, de repente, você não ganha a eleição. Aí você volta. Você não vai se apresentar aqui na companhia. Eu não vou voltar pro meu cargo aqui. Sim. Eu vou lá para São Paulo. Vou me apresentar lá em São Paulo. Que difícil, que situação você Como você começasse tudo de novo. Aí eu volto para São Paulo, aí eu chego lá no departamento pessoal lá de São Paulo e vai ver se vai ter vaga para me voltar pro interior. Se não tiver, eu vou para uma instituição, uma outra unidade lá em São Paulo, porque eu sou policial do estado de São Paulo. O que mais te motivou a tomar essa decisão? Porque é muito difícil. Minha família. Você teve apoio. Tamo junto pelo resultado independente Tudo. do resultado. Resultado E o dependendo do propósito, né? E o propósito. Só que foi uma coisa muito... Aí eu venho pela espiritualidade. Aham. Foi uma coisa assim que eu tinha a certeza que No eu seu iria, coração que eu era iria um conseguir. passo que você estava dando. Mas isso Só foi que é já assim, a partir você do tem a momento- certeza, mas você tem que Claro, pôr você é um pé. humano, né? Você tem Você que é pôr o pé. humano. Mas eu tinha certeza que eu iria conseguir. Caramba! Certeza, era certeza. Tinha no meu legal isso, né? coração. Então, aí, só pra tirar realmente minha dúvida. A partir da sua candidatura. Aí você já largou, já teve que parar com Aí tudo. eu tive que parar com o projeto. tudo, e aí realmente eu essa fiquei decisão. igual hoje, eu ainda tô afastada, né? Mas digo assim, se você não tivesse ganhado, você não poderia não voltar. poderia voltar de onde você tava, não. Pra onde eu tô, não. Ah, E aí tá. Aí seria esse esquema de voltar tanto lá. é que eu lembro que foi até É engraçado. isso. A eleição foi no domingo, né? A votação. Muitos detalhes, né? Na sexta-feira, o tenente mandou um ofício pra mim. Falou assim, Lúcia, segunda-feira você se apresenta
lá em São Paulo. Aí eu tenho que me apresentar em São Paulo, passar no médico, né? Porque tem toda a avaliação médica, tudo, né? Pra gente voltar ao cargo, né? Aí ele falou assim, segunda-feira você se apresenta em tal horário lá. Eu falei, não vou. Eu não vou. Só que não. Só que não. E aí, gente, eu vou falar pra vocês que é coisa... Tava escrito. Tava escrito. Tava escrito. Tinha que Dá pra ser entender mesmo. a sua... Esse seu olhar espiritual, porque faz muito sentido. Muito você sentido. abdicou de muita coisa. E não só financeiramente. E o conforto de você estar num lugar que você gosta, Sim. que você as pessoas já te conhecem, que você não vai ter embate, porque provavelmente agora você vai ter embates, você vai ter dia que você vai chegar na sua casa e falar, nossa, né? Será que Será era que eu isso fiz mesmo? certo? Eu tô tendo que passar o desgaste emocional, físico, porque faz parte da Faz profissão. parte da profissão. Que você não exatamente. Mas também foi que um eu não precisaria, amadurecimento, né, exatamente. Lúcia? Por ser antiga, nesse dentro da momento. polícia militar, Todo mundo te respeitar, você tinha toda... aqui, né, você é um dos primeiros a escolher férias, né, você não tem, né, tem tudo, né, aí agora você tá num lugar novo, numa empresa, Tudo né, novo. uma empresa nova, né, É. como se estivesse começando tudo de novo, você fala, e depois de um tempão trabalhando, né, você fala, nossa, vou começar tudo de novo, mas vamos que vamos. Mas né? você sabe que eu acho que é mais uma motivação pra você fazer dar certo o que você quer que dê certo? Ninguém aqui vai me parar, porque eu abri mão de tanta coisa pra conseguir chegar e fazer isso pro povo, que é o povo que você quer ajudar, que é o seu aluno, que é a sua família, que é o cidadão lençóis. Então não é qualquer coisa que vai te parar. Não vai. Assim, o que eu falei pra você, gente, adoro o desafio e eu sou uma pessoa que eu gosto, apesar de as pessoas podem olhar, às vezes minha filha fala, mãe, eu acho que as pessoas olham pra você e acham que você é boba, né? Tipo, né? Você tem uma cara de bobinha. Tipo, tô gente, aqui ninguém, Não, vocês não me a conhecem. personalidade muito forte, né? eu- Pra ter essas convicções, assim. exatamente. Eu tenho, quando eu cheguei aqui, né, em Lençóis que eu fui, eu morei em Alfredo Guedes, né? Quando a gente veio pra cá de São Paulo, nós fomos morar na base de Alfredo Guedes. Nós ficamos lá e depois de 3 anos morando lá, a gente veio pra Lençóis, porque meu marido fazia parte rural lá e eu trabalhava aqui, então decidimos sair de lá, vim pra não tava compensando. E nós viemos morar aqui. Então, quando eu vim pra cá e eu peguei o projeto pro ERD não tinha aquela, né? Eu falei, meu Deus, o policial era ótimo policial, não tem nada aqui reclamar, mas não tinha aquela coisa. Eu falei, gente, eu tenho que fazer uma coisa. E eu sozinha. Gente, a minha primeira formatura, eu lembro que eu formei 519 alunos. E o SESEC lotou, deu fila de entrada. Fila. Virou um evento. Virou um formatura do evento. Um evento. Que legal. E aí, tipo assim, e você não tem essa valorização, é o que eu falei, porque um lugar que só tem homem, né? Você chegar como mulher, o outro era homem, aí você tem que mostrar que você é melhor, né? Também não pode passar, viu? Não pode ser muito também. Não pode ser senão muito também, Não tem essa, chama muita né? atenção. E você ouvir, né? Você ouve, ó, você pode fazer, mas mais que os outros, com o outro, não, entende? Porque não pode. E aí você fazer um evento, lotar aquilo lá e trazer toda a família para participar, e para uma pessoa sozinha, eu não tinha apoio de ninguém, da minha instituição, eu não tinha um apoio, né? Eu tinha apoio da prefeitura que me ajudava nos eventos, tudo, mas assim, das aulas, de correr atrás, de sorteio de bicicleta para as crianças, ir atrás de empresa, era só eu. Então, assim, eu falo, se eu conseguir fazer tudo isso, eu também não vai ter nada que vai me parar, não, né? E você está ativa, indo atrás de desafios, e provavelmente vai ter muitos outros desafios. Então, como a gente já tá aqui, olha, eu vou dar razão pra quem falou que você precisa voltar de novo, porque nós estamos batendo 2 horas. Gente! E ainda tem muito assunto. Mas, como a gente precisa, eu queria que você falasse quais são os seus planos como vereador agora e que você deixasse uma mensagem para as pessoas, não só daqui de Lençóis, mas para as pessoas em questão de empoderamento, de coragem, de se desafiar e de ir em frente. O meu plano como vereadora de Lençóis é trabalhar realmente para as necessidades que a nossa cidade precisa. Né? Esse é o meu maior foco. Eu acho que a gente deve olhar o que realmente a gente deve ajudar, o que a gente deve fazer, procurar os recursos, igual eu falei para vocês, procurar ajuda. É isso que eu quero. Agora você fez eu esquecer a segunda. Qual pra foi? você deixar uma mensagem para as pessoas, para terem essa Mensagem? coragem, porque você é uma pessoa admirável, tô conhecendo agora e tô falando de coração mesmo, admirando a sua força, a sua coragem de estar em meios tão hostis, Sim. porque a polícia é hostil,
o ambiente político é hostil. é. E mesmo assim, você com um sorriso, com toda essa garra, Sempre muito coragem, respeitosa, né? Com sua personalidade com muito carinho, forte, com muito carisma. amor. A gente vê que você tem amor nas coisas que você fala. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para que as pessoas também consigam buscar isso dentro delas. E a gente tem que correr atrás, gente. Não dá pra ficar parado, não dá pra esperar. É igual eu falei, nós temos missões. Se você tem no seu coração a certeza de que você pode fazer algo por alguém ou por você mesmo, corra atrás, não fique esperando, porque aqui tem gente para te colocar para baixo, para te diminuir. Existe várias para te falar que você tem valores, que você consegue. Não, é muito difícil ter pessoas assim, né? E outra coisa, eu aprendi uma coisa durante esse tempo. Agora eu aprendi uma coisa que agora eu falo pro meu marido. Eu não falo nada do que eu quero fazer antes que eu faça. É uma dica, uma estratégia. É uma dica, é uma estratégia. Porque quando você fala, as pessoas começam a dar opinião, falar que não vai dar certo. Jogarei ali, né? Colocar pra baixo. Aí daqui a pouco você que tá motivado, daqui a pouco você começa diminuindo, e fala, ai, já não desisto, já não quero, não deu certo. Então eu aprendi. Antes eu falava muito, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, só que aí as pessoas começam a colocar, mas não vai dar certo, mas você não vai conseguir. E aí eu comecei a fechar a boca. E teve o resultado. E tive o resultado. E agora eu tô aqui, tá vendo como foi? Funcionou. Nossa, Deu é uma certo. dica, hein? É. Fala mesmo, se Gostei tiver que da falar. dica. É igual eu falo, se quiser falar, fala com Deus. Fecha a porta, É verdade. chora, fala, Deus, olha, a carga tá difícil, peça ajuda pra ele, escute, né? Um coração, né? Fala pra ele assim, fala com o anjo da guarda, eu aprendi com uma amiga. Pedi pro anjo da guarda. Às vezes eu vou no shopping, agora mudando de... Uma vez eu fui no shopping, tinha vaga, né? Aí as crianças dão risada, né? Eu falei, as crianças, meus filhos já tudo, né? A gente sempre fala criança, né? Aí eu cheguei no shopping, tinha vaga. Eu falei assim, aí eu falo de igual pra igual com o anjo da guarda, viu, gente? Aprende a dica, olha assim, eu aprendi com uma amiga minha, olha assim, fala assim, viu? Preciso de uma vaga, se vira. Me ajuda. Intercedei aí, eu quero uma vaga pra me estacionar o carro. Falei desse jeito. Aí a gente deu uma volta, né, que a gente achou. A intimidade, né? Tem que ter essa intimidade, então. é verdade. Agora meus filhos falam, mãe, fala aí que você Pede aí. Então, gente, é uma dica. Ao invés de você ficar murmurando, né, falando, reclamando, corra Fala atrás, com fala com Deus, fala com o seu anjo da guarda, que tudo dá certo. Porque senão, o que tem de gente pra derrubar a gente, Tem muito mais. tem muito mais. Né? Eu adorei, certeza. foi um prazer. Adoramos, um e prazer. já vou deixar o convite para que você volte aqui vai ser pra maravilhoso. gente falar muito mais coisas que eu fiquei aqui querendo perguntar. Foi um prazer te Uma delícia receber. conversar, passou rapidinho. Voou. Né? Voou Tem um esse monte de bate-papo. coisa. Tem, assim, o motivo de eu ter vindo pra Lençóis. Tem. Então, ficamos Agora a gente curiosas. vai Mas, ficar ó, aqui pra no próxima. porque a gente quer saber de tudo. Obrigada, Gabi. De nada. Foi um prazer. Muito obrigada. Sucesso, boa sorte. Obrigada, eu que agradeço. Como lençoense, mãe de uma criança que mora e vai crescer aqui, sou uma das pessoas que mais desejo que a política dê muito certo pro meu filho e pras pessoas. Que bom, que todo mundo pensasse dessa forma, né? É ruim quando você pega alguém e fala assim, eu não vou votar porque eu não acredito mais. Mas você tá deixando de votar, né, o seu voto, você não tá afetando só você, são outras pessoas, são o seu filho. Às vezes, quem muitas você vezes, ama, às a vezes sua eu falava família. assim, o seu voto vai fazer a diferença, às vezes pra você não, mas pro seu filho, que Sim, precisa o de futuro, alguém que pensa no futuro. Então, não deixar, né, de passar isso, né, Isso é verdade. né, de acreditar em alguém, pesquisar, saber realmente o que a pessoa é, o que ela pode oferecer, né, a gente tem que pesquisar, né, não é chegar, né, a pessoa qualquer um E hoje é conversar. muito fácil É você muito fácil, entra na rede social da pessoa, Tá você vai lá, fazer, tem tudo lá, tudo lá, pergunta, fácil tem demais. todas as informações. Não dá pra esconder. Não dá, hoje em dia não dá pra esconder mais nada. Um beijo, pessoal. Fiquem com Gente, Deus. muito obrigada, Até a viu? próxima. Obrigada, Até a próxima. Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal, adoramos. Beijo, Gu.